Se você está querendo criar o seu primeiro projeto com React Native, o seu primeiro aplicativo, então bora lá. Então nessa aula aqui, nesse projeto, a gente vai sair desde o zero e você vai criar o seu primeiro projeto, seu primeiro aplicativo aí completo junto comigo e aprender bem detalhado e passo a passo. Bora lá? Então antes da gente começar aqui, eu vou utilizar o React Native com o Expo para a gente poder desenvolver aqui. Então você vai poder rodar o seu projeto aqui tanto no seu celular quanto num emulador aqui sem problema nenhum. E antes da gente começar a desenvolver aqui, se é o seu primeiro contato com o Expo e com o React Native, por exemplo, então eu vou deixar no link aqui na descrição um vídeo de configuração. Então se você ainda não configurou o Node.js, se você não tem o VS Code instalado para a gente poder desenvolver, então eu deixei aqui um guia abaixo, um vídeo passo a passo para você instalar o que você precisa instalar para a gente poder começar a desenvolver. Então para a gente não perder tempo configurando o ambiente, o vídeo está aqui embaixo separado. Depois que você vê lá o vídeo de configuração, você volta aqui, que nessa aula aqui a gente vai sair do passo a passo, do zero, e a gente vai construir um projeto completo. Então vai ser o seu primeiro aplicativo, que eu chamei ali um gerador de senha, né? Seu app de gerador de senha, onde o usuário vai poder escolher o tamanho do caracteres ali da senha que ele quer gerar. Ele vai poder clicar ali, gerar a senha. O nosso projeto vai gerar uma senha aleatória. O usuário pode voltar ou ele pode salvar a senha e vai ficar salva no celular do usuário dentro do seu aplicativo. Então vai ter uma tela também só de minhas senhas ali, onde vai ter suas senhas que você salvou para você lembrar, para você copiar e para você utilizar. Então bora lá. Para a gente começar aqui desenvolvendo então o nosso projeto, eu vou minimizar isso aqui. Todos esses links que eu vou falando, tá sempre aqui embaixo do vídeo ou na descrição, beleza? A logo também, o arquivo da logo da imagem para usar, vocês vão ter aqui embaixo também. Então bora começar. Vou minimizar isso aqui e para a gente começar a criar o nosso primeiro projeto, eu já deixei aberto aqui o meu emulador, porque eu vou utilizar o emulador, mas se você vai utilizar aí o seu celular também não tem problema, porque o Expo é muito simples para a gente fazer isso. Então, primeiro passo, a gente vai copiar o comando aqui para a gente criar o nosso primeiro aplicativo. Vamos vir aqui, vamos abrir o CMD. Então, abre o CMD dentro de uma pasta que você quer criar esse projeto. Então, eu vou criar aqui mesmo, tá? Só não cria dentro da pasta do Windows, não cria dentro da pasta System32. Então, vou rodar aqui o comando, tá? Que a gente copiou, npx, espaço create, traço expo, traço app, espaço, e aí o nome do seu app, tá? Eu vou chamar aqui ele de gerador, tá? Então esse vai ser o nome do meu app. Também cuidado para não colocar nomes com acentos, nomes que são muito grandes ou nomes que têm espaços, tá? Se for colocar algum nome, você pode dar um tracinho ali, tá? Só cuidado com esses nomes aí. Vou chamar de gerador aqui. Então, ó, ele tá rodando aqui e criando, né, o nosso aplicativo que eu chamei de gerador aqui com o Expo, tá? Se eu abrir a minha pastinha aqui, ó, já tá até surgiu a pastinha aqui. Então, vamos aguardar agora ele criar todo o nosso projeto aqui e aí eu volto pra gente continuar aqui então com o projeto. Maravilha, já ficou pronto. Ele falou, olha, nosso projeto tá pronto aqui, tá? Ele deu então a pasta aqui. Se a gente olhar na pastinha antes, ó, tem todos os arquivos aqui que a gente pode já utilizar para desenvolver o nosso primeiro aplicativo com o React Native usando o Expo, tá? Então, o próximo passo, eu vou dar aqui no meu CMD cd gerador, que é o nome do meu projeto, um gerador. Beleza, agora eu entrei na pasta do CMD aqui dentro do meu app, que é esse app que ele criou. Agora eu vou abrir no meu VS Code. Posso usar aqui o code espaço ponto, então ele já usa aquele atalho para abrir aqui no meu VS Code a pastinha. Se não, você pode ir no VS Code mesmo, né? Vir aqui em File, vir aqui em Open Folder e vir até a pastinha do app gerador e abrir ele no VS Code aqui. Então abrir a pastinha que a gente criou do projeto dentro aqui do Visual Studio Code. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, minimizar e maravilha. Para a gente rodar então o nosso primeiro projeto com o Expo, eu posso rodar aqui o npx expo espaço start e aí ele vai inicializar então o nosso aplicativo. Então agora ele vai dar um start, ele vai aparecer o QR Code para a gente e agora então se você está utilizando o emulador, ele já até fala aqui ó as teclas que você pode utilizar. Então o meu emulador está aberto, como eu vou utilizar aqui o Android, então ele fala, olha Matheus, então aperte a tecla A para abrir no Android. Então eu venho aqui no meu CMD, clico na tecla A e ele vai abrir no meu emulador que eu configurei. Se você quer utilizar tá no MacBook, quer rodar no iPhone lá no simulador, você clica aqui a teclinha que vai estar aparecendo pro iPhone, pro iOS. No seu caso, se você vai pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, se você quer rodar no seu celular aqui, por exemplo, então você pode baixar aí o aplicativo, como você já viu lá na configuração, na aula de configuração do Expo Go, e aí abre aí a câmera do seu celular e aponta para o QR Code, tá? E aí ele vai pedir para abrir, então, dentro do Expo Go e pronto, você vai estar rodando esse aplicativo que a gente vai desenvolver dentro do seu próprio celular. E aí você pode desenvolver aqui, salvar o código, já vai atualizar dentro lá do seu celular, tá? Lembrando que precisa estar com o celular na mesma Wi-Fi que está o seu computador aqui para você conseguir utilizar ele externo aí, beleza? Agora, no nosso caso, se a gente vai utilizar aqui o emulador, ó, já rodou. Se eu minimizar, já apareceu aqui a cara inicial do nosso emulador. Deixa eu até diminuir aqui a telinha para a gente ficar vendo ao mesmo tempo. Maravilha! Então agora, antes da gente começar, se eu vir no meu emulador e der um Ctrl M aqui, ó,
ele vai aparecer essa abinha, que é para quando você quer forçar um reload, né, uma atualização. Você pode vir aqui e clicar, ó, reload, ele vai então atualizar o nosso app. Às vezes a gente quer forçar uma atualização, restartar aí, então a gente pode fazer isso também, tá? Agora, se você está no seu celular real aqui, você pode dar uma chacoalhada que ele aparece esse mesmo menu, beleza? Então bora começar a desenvolver. Primeiro, vamos entender a estrutura de pastas que a gente tem dentro do nosso projeto aqui. Deixa eu diminuir minha câmera aqui e vamos lá. Primeira coisa que a gente tem o nosso package.json. O package.json nada mais é do que as dependências que a gente tem instaladas e os scripts dentro do nosso projeto. Então é a configuração ali. Então dentro aqui a gente tem o nosso script de start, que é aquele para rodar aqui em desenvolvimento. A gente tem um script para rodar direto no Android, no iOS ou até com Expo, dá para rodar na web, tá? E a gente tem as dependências do nosso projeto que está instalado para o nosso projeto, para o nosso aplicativo em si poder funcionar. Então a gente tem o Expo Status Bar, que já vem ali por padrão, né? A gente tem o React, que é a biblioteca, e a gente tem o próprio React Native aqui instalado, né, dentro como dependência. Então tudo que a gente precisa aqui, por enquanto, é isso que a gente precisa. Então aqui a gente tem o nome. Se a gente fechar aqui também, a gente tem mais algumas configurações dentro do app.json aqui, algumas configurações gerais do Expo que a gente pode ir melhorando, pode ir mudando. Por exemplo, na parte do Android, a gente pode mudar aqui o caminho, ou colocar aqui o caminho do íconezinho. A gente pode mudar o background também. A gente pode vir aqui, ó, nossa splash screen. O que é uma splash screen? Quando o aplicativo está abrindo, às vezes ele aparece uma logo, uma tela inicial. Aqui a gente pode configurar qual que é a imagem que vai aparecer, qual que é a cor de fundo que vai ter essa splash screen. Por enquanto, a gente não vai mexer nisso aqui, tá? Então, a gente tem algumas configurações aqui. Depois, a gente tem aqui também o Assets. Nessa pastinha Assets, nada mais é do que onde vai ter as imagens que vai ter no nosso projeto, como a Splash Screen, que eu falei, ele já vem aqui com ela pré-criada, que é essa aqui, que a gente poderia mudar. A gente tem aqui a imagem do ícone, o favicon, se a gente for utilizar o projeto para web, e a gente tem o Adaptive Icon também, se a gente quiser mudar. Isso quando a gente for publicar, por exemplo, o aplicativo. É legal a gente mudar a Splash Screen e os ícones, né, para a gente poder ter um app legal. Então, vou fechar isso aqui. E agora a gente tem também Node Modules, que é onde estão as dependências instaladas do nosso projeto. Então a gente tem só 3 dependências, né, que a gente viu, que é o React, React Native e o Expo. Mas por que aqui dentro do Node Modules tem vários aqui? Porque cada dependência pode também ter outras dependências. Então tudo aqui dentro da Node Modules é as dependências que a gente precisa para o nosso projeto rodar. Beleza? Então aqui a gente não mexe, só vou deixar ela aqui minimizada. E aonde a gente vai mexer de fato é esse arquivo app.js. Então quando a gente roda o nosso aplicativo, ele inicializa o nosso e monta o nosso primeiro componente, que é esse carinha aí, que é o app.js. Então esse é o nosso primeiro componente React com React Native aqui, tá? Então, se a gente ver aqui, ó, tá vendo que tá até escrito o mesmo texto que tá aparecendo aqui do lado. Tá? Então isso é muito legal. Agora é aqui sim onde a gente vai começar a colocar a mão no código e começar a desenvolver com o React Native. Bora lá. Primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou dar um Ctrl A e um Delete aqui para a gente sair do zero, né? Vamos começar do zero aqui. Então o primeiro passo, para a gente poder criar um componente, eu preciso então dar um export default function e o nome do meu componente. Como eu estou no componente app, vou chamar ele de app aqui. E sempre quando a gente cria um componente, a primeira letra maiúscula, tá? Então app, abra aqui chaves da nossa função e return. Então return, e eu vou retornar o que? Eu vou retornar um JSX. Um JSX é uma estrutura, né? Um componente, a nossa estrutura ali. Então o que eu vou retornar? Qual que é a interface que eu vou retornar? Então eu vou retornar aqui alguma coisa. E para isso a gente tem aqui no React Native alguns componentes pré-criados dele, do React Native, para a gente renderizar. Por exemplo, um botão, um texto, uma área onde pode colocar um texto dentro, uma image, uma lista. Então tudo isso a gente já tem algumas coleções pré-criadas do próprio React Native para a gente poder utilizar. Então eu preciso vir aqui, importar aqui from React Native. Então a gente faz o import aqui do React Native. Eu vou importar, ó, uma view, vírgula, um text e vírgula. Vou importar também o style sheet, tá? Uma coisa que a gente precisa ter cuidado aqui, que ele é case sensitive. Então, tá vendo que a minha view aqui, ela tá com o V maiúsculo, o text tá com o T maiúsculo, o style sheet também tem os dois S maiúsculo aqui. Então, se a gente chamar uma view com V minúsculo, vai dar erro. Então, cuidado, minúsculo e maiúsculo, beleza? Então, importamos aqui, agora eu posso criar. O que é essa tal de view, né, Matheus? A view, ela é um espaço na sua tela. Pensa que a view é uma caixinha onde você pode colocar coisas dentro. Então, eu vou pegar uma view, ó, criando a minha tag aqui, ó, abro e fecho ela desse jeito, com o V maiúsculo, tá?
Então, dentro dela é um espaço vazio. Se eu salvar o meu código assim, ó, salvei, a gente criou o nosso primeiro componente chamado app e dentro a gente tem uma caixinha em branco. Se a gente olhar aqui, ó, ou dar aquele famoso Ctrl M que eu ensinei e dar um reload, você vai ver que tá vazio, né? Não tem nada ali, ó, tá até mostrando só a imagem da splash ali. Então não tem nada. Vamos colocar dentro dessa caixa um texto. Então aqui no React Native a gente não pode colocar um texto solto. Eu não posso vir aqui e escrever teste aqui, ó, por exemplo, e eu salvar. Se eu salvar assim, ó, colocar um texto solto, ele vai falar, olha, text ou strings, né, precisam ser renderizados dentro de uma tag de text, ou seja, dentro de um componente de text. E a gente já importou esse tal text aqui. Então eu posso vir aqui, quando eu for criar um texto, vou criar uma tag de text e dentro da tag de text eu vou fornecer o texto. Então, por exemplo, aqui, ó, sujeito programador. E eu vou dar um Ctrl S para salvar. Pode ver que agora salvou. Tem o meu textinho, só que ele está embaixo da nossa status bar ali. Porque agora a gente tirou as estilizações, né? Então a nossa status bar ficou translúcida, que a gente chama. E outra coisa que a gente pode fazer, então, é dar estilos para os nossos componentes. Então eu posso vir aqui o nosso view, eu posso passar propriedades para essa nossa view. Propriedades que a própria view está esperando. Eu quero passar uma propriedade de estilo. Então eu posso vir para ela, style, abro duas chaves. Dentro de duas chaves eu posso passar o estilo em linha. Por exemplo, margin aqui. Bem parecido com o CSS, você já viu o CSS, margem top. Só que ao invés do CSS, que a gente daria margem traço top, por exemplo, aqui dentro no React Native, margem top grudado com o T maiúsculo. Então vou colocar aqui, por exemplo, uns 34. Então se eu salvar, olha o meu textinho, agora deu uma margem em cima de 34, já está aqui embaixo. Essa forma a gente pode aplicar ele em linha, mas eu também posso aplicar um estilo de forma mais organizada, que a gente pode chamar. Então para isso a gente importou o Style Sheet, eu vou criar ele aqui embaixo, ó, const styles igual stylesheet.create. Estamos criando aqui, abro parênteses e abro chaves, né, um objeto aqui dentro. E dentro aqui eu posso criar o meu grupo de estilos. Então eu posso criar um chamado, por exemplo, container, dois pontos, abre e fecha chaves, que vai ter, por exemplo, um flex 1, então um dispositivo flex que vai tentar preencher a tela inteira. E vou colocar um background color aqui, por exemplo, red, né, um vermelho aí. Agora eu quero aplicar esse estilo. Ao invés da gente aplicar em linha, eu vou apagar aqui o nosso style. Eu vou criar ele aqui de novo, ó, style. E aqui eu vou chamar o nosso styles, que a gente criou aqui embaixo, ponto. E aí o nome que eu dei foi o tal container, né? Que é o nome que eu dei aqui, ó, container aqui. Cuidado com as vírgulas aqui no final. Se eu salvar isso aqui, olha que legal, né? Então eu já falei que o nosso container, ou seja, a nossa caixinha, a nossa view ali, ela vai ter o flex 1, ou seja, vai preencher a tela inteira que ele conseguir, o espaço que ele conseguir, e vai ter o background red, né? Só que não é o background que a gente quer na nossa aplicação que a gente vai desenvolver hoje. Então a aplicação aqui, ela vai ter uma cor de fundo, vou até copiar a cor de fundo aqui. Hashtag, eu vou colar aqui o código da cor para a gente salvar. Então, vou salvar isso aqui e essa é a nossa cor de fundo. Segundo passo, se a gente olhar aqui ó, a nossa interface, eu tenho tudo centralizado. Então, o que a gente vai fazer é, tudo que tiver dentro dessa nossa caixinha, dessa view, eu quero centralizar. E para isso, a gente pode usar o Flexbox. Então, eu posso vir aqui, dar um Justify Content, Center. Então, vou alinhar ele vertical no centro, ó, o nosso texto aqui, e eu quero no horizontal no centro também. Então, vírgula, eu vou dar aqui, opa, vírgula, align items, então vou alinhar os conteúdos no centro também, tá? Opa, cadê meu aspas aqui? Center aqui. E aí eu vou salvar e ó, nosso sujeito programador já ficou ali no centro, que é o que a gente queria. O próximo passo que a gente pode fazer é trazer a imagem da logo dentro do nosso projeto para a gente poder utilizar. Então, para isso, vocês vão ter a logo aí para baixar, seja na descrição ou no link aqui embaixo, tá? Então, tem aí para você baixar a logo e eu vou importar ela. Então, eu vou vir aqui dentro, ó, dentro da raiz do projeto, vou criar um new folder, vou chamar de src. Dentro de src eu vou criar mais um new folder, dentro ó, src, botão direito, new folder, vou chamar de assets, tá? Dentro de assets aqui eu vou clicar com o botão direito dentro de assets, revel, só para a gente poder ver aqui a pastinha assets e eu colar a minha imagem aqui, né? Então deixa eu pegar a minha imagem e colá-la aqui, ó, vou colar a imagem aqui, colei, posso fechar, a gente já apareceu aqui, ó, já tá minha logo aqui. Beleza? Agora, como é que a gente pode trazer a imagem? Igual a gente tem uma view e um text, a gente tem um componente chamado image. Então, dentro do React Native, eu vou trazer uma image com um I maiúsculo e vou colocar ela aqui. Se a gente olhar, ó, primeiro a gente tem, então, essa nossa logo. Então, eu vou tirar esse text que a gente tinha aqui, vou trazer, ó, a nossa image e ela fecha diretamente aqui, tá?
Vou até dar um Enter aqui antes do fechamento, porque a gente precisa passar algumas propriedades. Igual a gente tem a propriedade de estilo. E a propriedade que a gente precisa passar aqui é o source. Abro ela aqui e aqui dentro preciso passar um require, ou seja, aonde que está o caminho dessa minha imagem. Então abro aspas aqui e a gente vai passar ponto barra, a gente vai acessar a pasta src, barra assets e barra logo.png, que é o nome da imagem. Então acessei a pasta src, acessei a pastinha assets e acessei a logo.png. Então, se eu salvar isso aqui, a gente já vai poder visualizar melhor aqui. Vou vir aqui no meu projeto, deixa eu dar um Ctrl M aqui, ou clicar 2 vezes no R só para ele atualizar. Já apareceu a minha imagem ali, show de bola. Como é uma imagem que a gente tem no projeto, ela já aparece ali. Mas é legal também a gente passar um estilo para ela. Então, eu vou vir aqui para ela, vou vir aqui, vou dar um style, abre e fecha o chaves, styles, ponto. Eu vou dar um nome aqui de logo, por exemplo. Vamos vir aqui embaixo, vírgula, logo, abre e fecha os chaves aqui. Eu vou dar então uma margem bottom, ou seja, uma margem embaixo. Cuidado com o B maiúsculo. E a gente pode colocar, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, entre a logo e o nosso 16 caracteres ali, que é o tamanho, tem um espaçamento legal. Então eu vou dar uma margem embaixo aqui de 60, tá? E depois, o que mais que a gente tem, né? Se a gente olhar aqui no nosso projeto, a gente vai ter então a quantidade de caracteres que vai aparecer aqui, o nosso sliderzinho para o cara poder preencher e um botão. Então, embaixo aqui da nossa image, a gente pode ir montando agora o nosso componente, o nosso Lego ali, né? Então, aqui dentro, a gente vai colocar mais agora um text. Vou chamar aqui, por exemplo, 20 caracteres. Vou salvar, já apareceu ali. Podemos dar um style para ele. Abre e fecha, styles, ponto, vou chamar ele aqui de title, maravilha. Depois do nosso title, o que mais que a gente vai ter? Se a gente olhar, eu vou ter uma área em branco, ou seja, uma caixinha em branco, e dentro tem o nosso slider. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou instalar esse slider aí. Se a gente olhar aqui dentro do nosso documentação do Expo, se a gente procurar slider aqui, tá? Vamos abrir aqui. Vamos esperar carregar. A gente precisa, ó, instalar ele aqui para poder rodar ele, para poder funcionar. Então, vou copiar o comando aqui. Ó, vou dar um Ctrl C aqui para mim parar de rodar o projeto. Deixa eu dar até um CLS para limpar. Eu vou colar esse comando do nosso slider. Vou colar, vou dar um Enter aqui e vamos aguardar ele instalar. E aí eu volto de novo. Agora que a gente já instalou, eu vou vir aqui e vou dar um npx, espaço expo, espaço start novamente. Esperar ele rodar aqui de novo. Roda o seu projeto. Agora que rodou, vou vir aqui no meu app, vou dar aqui um Ctrl M e vou dar aquele reload só para ele atualizar, ó. Tá atualizando aqui de novo. Maravilha. Show de bola. Agora, então, a gente vai precisar vir aqui no nosso projeto. Deixa eu abrir aqui o emulador aqui do lado. E dentro aqui, a gente vai precisar ter uma caixinha e dentro o slider. Então, embaixo do nosso text, eu vou criar mais uma view, ou seja, um espaço aqui na minha interface. Deixa eu até dar um enter para separar para vocês. E dentro aqui a gente vai ter o nosso slider. Vou até dar um style aqui para ela. Styles.area, para a gente já criar o estilo dela. E dentro vai o slider. Então, eu vou importar aqui, import from React Native Community /slider e eu vou trazer aqui o import diretamente, tá? Slider aqui. Então, dentro dessa nossa área, a gente vai ter o nosso slider. Ele fecha aqui nele mesmo. E eu vou passar uma style para ela também. Eu vou passar em linha, então eu vou abrir mais umas chaves com uma altura, então a propriedade height de altura de 50. E eu posso para ela passar algumas propriedades. Por exemplo, quando ele selecionar o mínimo do slider, qual que é o mínimo que eu quero? Selecionar tudo o slider, qual que é o valor que eu quero? Então, posso passar aqui minimum value. Eu vou passar, por exemplo, olha, mínimo vai ser 6 aqui. E o maximum value, eu quero que seja, por exemplo, 20 ali. Beleza? Vou salvar isso aqui e ele já apareceu aqui, ó. Tá vendo que ele tá bem pequenininho? Vamos dar os estilos? Então, o primeiro estilo que a gente precisa fazer é o estilo da nossa área aqui. Então, aqui dentro, ó, vou tirar minha câmera aqui da frente para não atrapalhar. E aqui dentro, então, embaixo da nossa logo, vírgula, área, 2 pontos, abre e fecha os chaves, margin top, vou dar mais uns 14 de espaçamento, margin bottom 14 também, vírgula, cuidado com as vírgulas, a width, eu quero, por exemplo, pegar 80% da largura total da tela que a gente conseguir. Então, se eu salvar, ó, já pegou os 80%. E essa área que está em volta, aqui dentro tem um slider, lembra que a gente tem a cor branca? Então, vírgula, a gente pode aplicar aqui para ela também um background color com FFF. Cuidado que as cores a gente precisa aplicar dentro de aspas, tá? Então, ó, aspas, hashtag FFF. E o background color, o C do color aqui é maiúsculo, tá? Salvei aqui e ó, já começou a dar forma aqui. Vírgula, border radius, 2 pontos, 8. Cuidado que é maiúsculo também. E vírgula, padding em todos os lados interno de 8 aí. Só para ficar bem grandinho aí, para ficar bem legal. Então a gente já tem aqui o nosso slider, que eu posso vir aqui, ó,
o meu slider eu já consigo mexer. E também, ó, a gente já tem a área em branco aqui em volta. Então ficou muito massa. Se quiser deixar menor, você pode aplicar menos. Por exemplo, padding 6 aqui, ó, deixa um pouquinho menor o espaço interno, tá? Depois disso, o que que a gente tem, né? Se a gente olhar aqui, eu tenho umas cores diferentes que a gente pode modificar algumas coisas no slider. Por exemplo, a gente pode vir aqui no nosso slider e eu posso aplicar aqui para ele, por exemplo, um Maximum Track Tint Color, que eu posso falar que vai ser vermelho, por exemplo, FF0000. Então, o máximo lá, ó, vai ficar a corzinha vermelha, que fica lá na parte da esquerda, e o mínimo, que é essa parte de trás aqui, a gente pode também, que é Minimum Track Tint Color. Eu posso aplicar, por exemplo, uma cor, por exemplo, 000. Opa! 000, que é a cor preta. Então, ó, aqui é preto e para baixo lá é vermelho. Então, você pode mudar também. E o thumb, que é essa corzinha, essa bolinha, eu posso mudar também. Eu posso mudar aqui como Thumb Tint Color. E eu posso mudar, por exemplo, para 39 2D9, que é a cor que eu separei para a gente utilizar. Se eu salvar, ó, também muda a cor da bolinha. Claro que isso é bem opcional, né? Mas só para mostrar para vocês. E o próximo passo aqui, a gente tem um botão de gerar senha. Podemos voltar aqui em cima do React Native e importar agora um botão chamado Touchable Opacity. Então, ele é um botão clicado, Touchable, que ele é um botão que tem opacidade no estilo dele. Então, aqui embaixo, fora dessa nossa view, dessa nossa área, a gente vai ter aqui dentro, ó, Touchable Opacity, ele abre e fecha aqui dentro, e dentro dele a gente tem um text aqui, por exemplo, que vai ser gerar senha, tá? Se eu salvar, ó, gerar senha, e ó, se eu clicar nele, tá vendo que ele é algo clicável, ele tem essa opacidade? Então ele é um botãozinho ali. Nele a gente pode dar um estilo também, styles, ponto, vamos chamar aqui de button, e no nosso texto também, então styles, ponto, e aí a gente pode chamar de button text. Vamos estilizar o botão primeiro? Então vamos lá embaixo, vírgula, button, dois pontos, abre e fecha os chaves aqui dentro. E eu vou pegar a mesma cor aqui que a gente colocou, que é esse azul aqui, ó. Vou usar essa mesma cor aqui, ó. Vamos lá. Então vou falar que ele vai ter um background color, abro aspas, coloco a nossa cor, já colocou aqui. E para seguir um padrão do tamanho, eu vou usar, ó, o mesmo 80%. Então, vírgula, width, 80%. E a gente pode deixar ele um pouquinho maior, né, para não ficar pequeno. Vírgula, height, eu vou botar 50 e vamos centralizar o texto no centro. Por padrão, o React Native tem o Flexbox ativado, então eu posso usar aqui o nosso Align Items, Center, vírgula, Justify Content, Center também. E com isso, ó, já centraliza o que tem dentro do nosso botão, que no caso é o text. Então olha o texto centralizado dentro do botão, já ficou bem legal. Falta a gente arredondar um pouquinho a borda e deixar o texto branco. Então, vírgula, border radius, vou arredondar a nossa borda para 8 aqui, por exemplo. E agora, para a gente utilizar dentro do nosso botão, eu posso vir aqui também, aqui no nosso button text, vou copiar o nome que eu dei, vírgula, button text aqui. E a gente vai dar aqui uma color para ele de FFF, para deixar, ó, branco ali. E também, vírgula, font size, cuidado que o S do size é maiúsculo. Eu vou passar aqui, por exemplo, 20, né? Então, eu vou deixar bem grandão aqui o font size, ó. Ficou bem legal. E também no nosso botão eu posso dar mais um espaçamento embaixo. Então aqui no nosso bottom, margin bottom, vou colocar aqui mais uns 18 aqui. Então vou desgrudar mais um pouquinho aqui de baixo para ele subir mais um pouquinho a nossa interface. Beleza? Então com isso a gente já criou a nossa interface aqui basicamente, a nossa primeira parte aqui do projeto, que é a parte onde a gente tem gerar senha, temos aqui, falta no nosso estilo do 20 caracteres, que a gente chamou de title, mas a gente ainda não criou. Então a gente pode até vir aqui, vamos criar esse nosso title, então vírgula, title, dois pontos, abre e fecha os chaves. E esse nosso title, ele é bem grande, né? Se a gente olhar aqui, ó, bem grandão. Então, vou dar para ele aqui um font size de 30, font weight. Vou passar aqui, ó, bold também para ficar negrito. Legal demais. Então, a gente já criou o estilo inicial da nossa aplicação, que já ficou muito massa aqui o nosso projeto, mas ainda ele não é dinâmico. Então, é um projeto que, por enquanto, é estático. Se a gente clicar em gerar senha, nada acontece. Se a gente mudar aqui, ó, nada acontece. Eu queria, por exemplo, que quando eu tivesse com o slider no mínimo, ele mostrasse que o mínimo é 6. E quando eu tivesse aqui no máximo, que é 20, por exemplo. E toda vez que você trocar o valor aqui, ó, eu queria que mudasse aqui, ó, onde está 20, queria que fosse dinâmico. Como é que a gente pode deixar esse nosso projeto dinâmico? Para isso, então, a gente vai conhecer agora os hooks. A gente vai conhecer o use state, para a gente tornar algo dinâmico na nossa aplicação, ter estados na nossa aplicação. Então, para isso, a gente vai importar do React aqui, ó. Opa, sem querer. Vamos importar aqui. Opa, from React. Então, a gente importa do React o nosso use state. Então, importamos do nosso React dentro do corpo do componente. Então, ó, em cima do return, dentro do componente, a gente vai criar esse nosso estado. Então, const, vou chamar aqui dentro de colchetes, a gente pode dar um nome. Eu vou chamar de size, vírgula, set, size com S maiúsculo, igual use state.
e abre e fecha parênteses, e aqui o valor inicial que ele vai começar. Então, eu quero que ele comece com 10, por exemplo, tá? Então, maravilha. Vamos entender o que é esse useState antes da gente utilizar. Primeiro passo aqui, a gente está criando, então, um estado, algo que é mutável na nossa aplicação. O que é mutável? Algo que, sem que o usuário tenha que atualizar, sair, fechar o app, ele pode trocar de valor, sem que a gente tenha que atualizar a página, dar refresh na página. Então, a gente tem algo dinâmico aqui, mutável, pode trocar o valor com base em alguma ação, por exemplo. Então, a gente criou aqui, ó, dois caras, né, que a gente precisa criar para criar um estado. Primeiro, a gente tem dentro de colchetes aqui esse primeiro parâmetro, que a gente chama, que é o nome do nosso useState, que a gente chamou de size, então eu chamei ele de size, vírgula. O segundo parâmetro que a gente passa dentro do colchete é basicamente um dispatch, ou seja, a ação que a gente pode chamar para trocar o valor desse nosso useState. E dentro a gente tem aqui, ó, useState, dentro do nosso parênteses, a gente tem um valor inicial desse useState. Então eu falei que essa propriedade size, pensa numa caixinha lá dentro, uma variável, ela é um valor que começa com o valor 10 lá dentro. Então uma variável que tem 10 lá dentro. Basicamente pensa que é isso. Então, para acessar o valor lá dentro, eu acesso essa propriedade size. Quando eu usar essa propriedade size, eu estou pegando o valor que tem dentro do meu useState. Então, basicamente, seria pegar o valor 10 ali dentro, por enquanto. Tá? E quando a gente acessar o setSize, a gente está querendo chamar essa função para trocar o valor lá dentro. Então vamos supor que você quer chamar o setSize dentro 20. Aí a gente está falando, olha, muda o valor do nosso estado, que estava 10, para 20 agora. Simples assim, beleza? Então bora agora utilizar ele. Então primeiro passo, eu quero utilizar onde? Eu quero que aqui, ó, no nosso caracteres aqui, ó, onde está 20, eu quero utilizar ele aqui dentro. Então eu vou chamar o meu useState aqui dentro. Para a gente tirar, então, ó, vou tirar o 20 daqui de dentro e para a gente colocar um JavaScript, que é o nosso useState, dentro aqui do nosso text, eu preciso usar chaves. Então, ó, abre e fecha chaves dentro aqui do nosso text e agora eu posso chamar uma variável ou algo JavaScript. No nosso caso, eu vou chamar, ó, o nosso size aqui dentro. Então, salvei aqui. Quando eu coloquei o nosso size, espaço, caracteres, você pode ver que já está o 10 aqui, ó. Olha que legal. Se eu começasse o nosso useState com o valor... Vamos colocar outro aqui, ó, 8. Salvei, olha aqui, ó, 8 caracteres. Só que eu quero começar com o valor 10, né? Então, o inicial eu quero que seja 10. Maravilha. Qual que é o próximo passo? Eu quero agora atrelar esse nosso useState, o valor que está ali dentro, com o nosso slider. Porque eu quero que o nosso slider, quando eu mexer nele aqui, ele atualize esse nosso useState sozinho para mim. Como é que a gente pode fazer isso? Então, o primeiro passo, a gente vai chamar aqui dentro do nosso slider uma propriedade chamada value. E o value eu vou estar atrelando a qual valor? Então, se eu passasse aqui, por exemplo, ó, 10, eu estou falando que o nosso slider aqui tem o valor 10 lá dentro. Se eu falar que o meu slider tem o valor, por exemplo, 20, ele estaria, ó, salvei, pode ver que ele foi lá para o máximo. Então, eu não quero passar de forma fixa aqui. Eu quero que seja atrelado, ó, ao nosso useState. Então, eu vou pegar, ó, e vou passar o nosso useState chamado size. Então, a gente está falando que o valor dentro do slider vai ser o valor que tem dentro do useState. Então, se eu salvar isso aqui, olha que legal, já está aqui o nosso 10, legal demais. E agora eu quero trocar o valor e conforme eu troco o valor, eu quero também trocar o nosso useState, o valor que tem lá dentro. Ele começa em 10, mas se eu mexer aqui nele, ó, ele tem que pegar qual que é o valor que está. Que a gente falou que no mínimo é 6 e no máximo é 20. Como é que a gente faz também? O slider, ele tem outra propriedade, tá? Chamada onValueChange, tá? Esse cara aqui, a gente vai receber uma função anônima do JavaScript e aqui dentro, então, a gente recebe o valor que tá ali dentro. Eu vou chamar aqui de value, tá? Então, eu vou chamar de value aqui, que é o número que tá lá dentro. E agora, a gente quer, então, pegar esse número que você trocou e passar para esse useState. Então, lembra? setSize, pra gente trocar o valor lá dentro. E eu vou pegar o valor que tá trocando e vou passar para o nosso useState. Então, basicamente, toda vez que a gente troca aqui o nosso slider, mexe nele ali, dentro desse value aqui vai ter a propriedade. Então, se você mudou para lá, por exemplo, aqui pensa que vai estar, por exemplo, 20. E aí ele está passando o setSize com o valor 20. E se mudar de novo, aí ele vai mudando de novo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa propriedade, só que ele faz isso dinâmico através dessa propriedade que ele recebe como parâmetro, tá? Se eu salvar isso aqui, a gente mexer, ó, vamos mexer aqui, ó, olha que legal, já tá funcionando, só que quase lá, né? A gente tá mexendo aqui, ó, só que ele tá indo no mínimo 6 e o máximo 20, só que entre eles ali, ele não sabe qual que é o tamanho, né? Em casa decimal, 15 ponto, lá vai número. Só que para mim não interessa, eu queria um número com nenhuma casa decimal. Então, para isso, a gente pode usar o famoso JavaScript puro, né? Então, value, onde tem esse valor com casa decimal, mas aí eu posso dar um ponto toFixit, então eu vou falar para ele ter 0 casas decimais aqui dentro, ó. Então a gente passa aqui um value.toFixit 0, isso é JavaScript puro, nada aqui de React. Então, se eu salvar, agora a gente vai começar, ó, a não ter mais aquela casa quebrada. Olha que bacana, mínimo 6, posso arrastar aqui, ó,
e ele já vai pegando o valor. Então toda vez que eu troco ali, ele pega o valor e coloca dentro da nossa use state. Então tá lá dentro daquela caixinha, e aí a gente pode utilizar, igual a gente está mostrando aqui no nosso text, então mostra aqui em cima, ou eu posso usar em outro lugar para mim acessar o valor que está aqui dentro, é só acessar essa propriedade size, e aí eu vou ter o valor que tem lá dentro. E a gente está trocando o valor dela através do nosso slider aqui. E agora qual que é o nosso próximo passo, né? O próximo passo agora é a gente pegar o click. Então quando você tocar nesse nosso gerar senha, eu tenho que chamar alguma ação. Então, dentro do nosso touchable aqui, a gente tem aqui um onPress. Então, eu tenho uma propriedade dentro do nosso botão chamada onPress, ou seja, quando você clicar, eu quero chamar uma função, por exemplo, generatePassword, tá? Então, esse é o nome da função que eu quero chamar. Então, vamos lá criar ela. Então, vamos criar aqui um function generatePassword. E eu vou dar aqui um console.log. Clicou, né? Só para a gente ver aqui. Vou salvar. Vou abrir o meu console aqui do lado e vou clicar aqui no gerar senha. Ó. Cliquei e está chamando, ó, toda vez que eu clico, ele chama o nosso clicou. Então a gente já está pegando a ação. O próximo passo que a gente vai fazer é gerar de fato uma senha. E para isso eu vou criar aqui um alfabeto, né, para ele gerar sempre uma senha aleatória com base nas letras do alfabeto. Então vou chamar aqui let, vou chamar de char7, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, deixa eu digitar aqui, ó. Vou colocar aqui dentro do nosso string. Estou colocando o nosso char7, pode ser fora do nosso componente. Então coloquei o nosso alfabeto aqui, minúsculo, coloquei maiúsculo, vou colocar aqui os números também do 0 ao 9. Então ele vai se basear sempre pegando um item aqui, ou seja, uma palavra aqui para poder gerar a nossa senha. Então quando você clicar, se ele selecionou 16 caracteres, ele vai sempre vir aqui pegar uma aleatória, por exemplo, pegar o A, pegar o T, pegar o 1, pegar alguma letra até 16 caracteres para formar essa sua senha que você gerou. Então esse é o algoritmozinho para a gente poder gerar. Então como que a gente pode fazer isso? Aqui a gente tem a nossa sequência de caracteres para ele se basear e agora a gente pode fazer de fato ele gerar uma senha. Então let, vou chamar de password igual a vazio. Então, ele vai começar com um texto vazio e a gente pode usar o próprio for aqui do JavaScript. Let i igual a 0, vírgula, onde o n for igual ao char7.length, ou seja, ele vai se basear no tamanho dos nossos caracteres aqui que ele tem. Maravilha. E ponto e vírgula, enquanto o i for menor do que o size, ou seja, menor que o tamanho de caracteres que você escolher, ele vai fazer o quê? Ele vai passar dentro do for. Então, ponto e vírgula, i mais mais, i mais mais. E aí aqui dentro a gente coloca a nossa operação de buscar toda vez uma letra aleatória aqui com base no tamanho que você selecionou. Então a gente pode vir aqui, password, que é o nosso string aqui, mais igual, ou seja, vou concatenar, vou pegar aqui o nosso char7.char@, ou seja, eu quero pegar aí uma string, pegar aqui com base numa posição, e aí a posição que eu quero pegar. Por exemplo, se passasse a posição 0, ele vai pegar a letra A e colocar aqui dentro. Então aí o nosso password teria a letra A. Se passar de novo no for e eu quero que gere um número aleatório, por exemplo, de 23, aí ele vai contar de 0 até 23 e pegar a letra 23 e colocar aqui dentro, por exemplo. Então isso que a gente vai fazer, só que de forma aleatória. Então eu vou vir aqui e eu posso vir aqui e dar um math.floor para a gente gerar então um número inteiro, tá? Então abre e fecha parênteses, math.random para a gente gerar um número aleatório com base, então, vezes o número que a gente quer vai estar dentro da nossa n, que a gente chamou aqui. Então, vezes n. Ou seja, o n nada mais é do que o nosso char7, que é a nossa string aqui, ponto length, ou seja, o tamanho dela. Então, ele vai gerar sempre um número aleatório de 0 até o tanto de caracteres que a gente tem aqui dentro, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, até o número que a gente tem de caracteres aqui, para sempre gerar um número que não vai fugir disso aqui. Então, se ele gerar o 0, vai pegar o A. Se ele gerar 3, então 0, 1, 2, 3, vai pegar a letra D. E aí, tudo que a gente está fazendo é concatenando com a nossa string password. Então, ele sempre vai colocando dentro da nossa string aqui, fazendo isso de forma automática. Então, ele vai ficar fazendo isso até acabar o nosso size aqui. Enquanto o nosso i for menor que o size que você selecionou, que é o tamanho dos seus caracteres, ele vai passar aqui dentro do for e pegar uma letra e colocar aqui dentro da nossa string password. E agora, a gente pode ver fora do nosso for aqui, um console.log nesse password para a gente ver se está funcionando dessa forma. Bora entender? Vamos salvar isso aqui. Vamos colocar aqui para a gente ver bem tranquilo aqui agora. Vou vir aqui, ó, vou gerar uma senha menor para a gente poder ver legal aqui, ó. Colocar, por exemplo, 6 ou 7. Vamos colocar 7 caracteres. Gerar senha, cliquei. Olha que legal. Ele gerou para mim aqui, ó. Deixa eu dar um zoom legal aqui no meu CMD. Ele gerou aqui, ó. Eita, ficou muito grande, né? Ele gerou aqui, ó, BST106J. Então, isso que ele gerou. O que que ele fez aqui? Eu falei que o size é 7.
Então, pensa aqui, ele começa com 0, o nosso contador aqui, e aí ele vai falar, ó, o size aqui dentro tem o valor 7. I é menor que 7, é a primeira vez que está passando, ó, o I está em 0. Então, ele vai passar a primeira vez no for, o nosso mathfloor vai gerar um número aleatório com base aqui no nosso caractere. Então, vamos supor que pegou 0, então ele vai colocar 0 aqui dentro. Vai passar de novo no for, que agora vai estar valendo 1. 1 é menor que o size, então ele vai passar no for e vai gerar mais uma letra aqui. Então ele vai fazer isso, né, até acabar aqui o nosso size, que é o tamanho que você selecionou. Então ele vai pegar o tanto de caracteres que a gente selecionou. Então o I sempre começa com o valor 0 aqui. Deixa eu voltar, que era só para mostrar para vocês. Então ele gerou para mim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele gerou uma senha de 7 dígitos aí pra gente. Então muito massa. Se a gente colocar uma senha maior, por exemplo, de 16, ó, gerar novamente, já gerou aqui mais uma senha. Se eu pegar uma de 20, que é o nosso máximo que a gente colocou, cliquei, já gerou uma legal. Eu posso ficar clicando, ele vai gerar um monte de senha aleatória. Então, muito massa aqui nosso algoritmo para a gente gerar uma senha. Beleza, qual que é o próximo passo agora? Eu quero passar essa nossa senha para algum use state, igual a gente fez aqui, para a gente conseguir utilizar na nossa interface. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma const, vou chamar ela de password, set password, ou vou chamar aqui até de password value. E aí, set password value, com V maiúsculo, value, igual use state. Abra aqui, quero que a nossa use state comece vazia, até que a gente gere a nossa senha. E deixa eu tirar esse A aqui que a gente tinha colocado. Quando passar no for, eu vou dar aqui um set password value, que é o valor, ó, lembra? Para a gente poder trocar o valor da nossa use state. E eu vou passar o password gerado lá para dentro. Maravilha? Então, show de bola. Então, a gente gera a senha quando você clicar e passa para a sua use state o valor com a senha para ficar aqui dentro. Então, lá vai receber a senha. Agora, a gente pode acessar essa propriedade chamada password value aqui primeiro para poder, quando quiser, acessar o valor e mostrar na tela. Só que a gente vai mostrar onde, né? A gente vai mostrar ela através de um modal. Então, eu não quero mostrar aqui nessa tela. Eu quero que abra um modal na frente e mostre esse password gerado. Então, para isso, a gente pode vir aqui. Vamos minimizar. Eu vou vir aqui, vamos lá, ó, dentro do nosso SRC, eu vou criar um new folder, eu vou chamar ele aqui de components, tá? E eu vou vir aqui, dentro dessa pastinha components, eu vou criar aqui um new folder chamado modal. Dentro, ó, de components, cria uma pastinha chamada modal. E dentro do modal eu vou criar um new file e eu vou chamar ele aqui de, por exemplo, index.js. Então criamos aqui. E aqui a gente pode criar o componente que vai ser de fato essa parte aqui, que vai ser o nosso modalzinho, que vai ser esse cara aqui que vai ser exibido. Então aqui dentro desse arquivo, export function, vou chamar ele de modal, abre e fecha aqui, ou até modal password, para ficar legal, primeira letra maiúscula. E a gente pode dar aqui o nosso return. Dentro eu vou importar, então, uma view. Deixa eu ver se ele importa automático. Vamos ver. Ó, já importou aqui. E importar também o text e também o nosso style sheet para a gente utilizar. Vou até criar já o nosso estilo aqui embaixo. Const styles igual stylesheet.create, que a gente já conheceu. Abro o chaves aqui dentro. Então, aqui dentro, ó, a gente vai criar os nossos estilos. Vou chamar até aquele de container, só para a gente deixar criado algum aqui. E vou colocar aqui dentro um teste modal, só para a gente ver. Então, vou salvar aqui, criamos o nosso componente referente a esse modal, agora a gente pode utilizar. Vamos lá, vou vir no nosso app. E agora a gente vai criar mais um use state aqui para a gente controlar quando esse modal deve estar aberto e quando ele deve ser fechado. Então, a gente vai criar um const, vou chamar de modal visible, set modal visible, cuidado ó, com os minúsculos e maiúsculos, tá? E a gente vai dar aqui um igual use state. E eu quero que ele seja booleano, então eu quero que ele comece com um valor falso aí na tela. Só vai ser aberto o modal quando essa propriedade a gente mudá-la para true. E quando que eu quero abrir, então? Quando a gente gerar o nosso password, passar lá para a nossa use state o valor, eu também quero abrir o modal. Então, set modal visible, quero passar o valor que estava como falso, ó, que ele inicia como falso, para true. Beleza? Então, é isso que a gente faz na nossa função. Agora, como é que a gente vai colocar ele para ser exibido aqui na nossa tela? Então, embaixo do nosso botão aqui, a gente pode voltar aqui e importar do React Native o componente de modal. Então, agora que a gente importou do React Native o nosso modal, embaixo do botão, eu posso trazer ele aqui, ó. Olha que bacana. Posso trazer o nosso modal. Maravilha. E dentro desse nosso modal aqui, aí sim eu posso chamar o componente que a gente criou. Então, eu vou importar o componente que a gente criou, que é o nosso modal password, que basicamente vai ser o componente dessa áreazinha aqui dentro. Então, eu vou importar ele aqui, ó. Import from .src /components /modal. E aí eu não preciso dar o /index, posso deixar sem a barra no final e importar aqui o nosso modal password dentro de chaves, tá? E agora a gente pode usar. E eu posso chamar esse nosso modal password como um componente, ó.
aqui. Então chama o nosso modal password, salva o seu arquivo aqui, né? E eu chamei ele aqui. Só que se eu salvar isso aqui, ó, olha que bacana, salvei, ele já está aberto aqui, né? Porque a gente precisa passar então para essa tag de modal as propriedades para quando ele vai abrir, quando ele deve estar fechado, qual que é a animação de abertura. Então eu vou falar que ele vai se comportar, esse nosso modal aqui, ele tem a propriedade visible. Vou passar agora a nossa use state que vai controlar. A use state que a gente já criou é o modal visible. Então vamos lá, vou passar aqui um modal visible. E a gente tem também uma propriedade chamada animation type, que é qualquer animação que vai ser quando abrir. Eu vou usar a animação de fade e eu vou salvar aqui para a gente testar. Salvei. Então pode ver que agora ele não está aberto e ele só vai abrir quando a propriedade dentro do visible estiver como true. E ela só vai ser true quando a gente clicar em gerar senha, porque o nosso generate password, que é essa função, vai passar o use state, que é o nosso modal visible, para true. Então, olha que bacana. Se eu clicar aqui, por exemplo, vou gerar uma senha, cliquei. Ó, ele aparece o nosso teste modal. Legal, né? E agora a gente pode ir para o nosso componente de modal, que é esse cara aqui. Então ele é um componente, só que ele pega só uma parte da tela. O resto é invisível, tem uma corzinha meio cinza ali para dar um legal, mas ele é centralizado também. Então, só exibindo o nosso componente aqui dentro e não ter essa parte branca, não foi eu que dei o estilo, a gente pode falar para o nosso modal ter aqui um translucent, transparente, na verdade, passar como true aqui, ó. Se eu salvar, ó, o nosso modal ficou aqui, então ele está aberto, só que não tem nenhum estilo. Então eu vou deixar até aberto aqui e vamos lá no nosso modal password aqui e vamos estilizar esse cara aqui para a gente poder ver melhor como é que a gente vai fazer. Então vamos lá, eu vou importar aqui, ó, se a gente olhar a gente vai precisar de um botão também, então eu vou importar aqui, ó, vírgula, touchable opacity, show de bola, e a gente vai utilizar ele aqui então. Então primeiro, nossa view que está por volta, eu vou dar um estilo para ela, styles.container, que ela vai ser aquela área escura, né? Então ela vai ser aquela área mais apagadinha. Então eu vou dar aqui um background color, RGBA, a gente vai colocar uma cor com opacidade. E aí um 24,24,24,0.6, que é com uma opacidade. E eu vou falar para ela pegar o tamanho da tela inteira. Então, vírgula, flex 1, ele vai pegar ó, o tamanho da tela inteira. E o 0.6 é para ele ficar um pouquinho transparente ali. E a gente vai centralizar, né? Então, align items, center e o justify content center também. Cuidado ó, com as vírgulas e dentro de aspas também. Centralizou. E agora a gente vai ter, ao invés de um texto solto, eu vou ter mais uma área onde dentro sim vai ser aquela área branca, né? Essa área aqui que vai ter os itens. Então essa nossa view, eu vou dar um style, styles. Vou chamar de content aqui. E dentro dessa nossa content, a gente pode colocar aquele texto, text, senha gerada, para a gente visualizar. Vou dar até um estilo para ele, style, abre e fecha, styles. Vou chamar ele de title também. Vamos estilizar? Então agora a gente vai dar um vírgula, vamos chamar aqui o nosso content, que é o nome do estilo que a gente deu. Vou passar que ele vai ter um background color branco, vírgula, maravilha. Eu quero que ele tenha uma width, ou seja, uma largura de 85%, que ele conseguir. Ó, já ficou melhor. Vamos dar aqui também um espaçamento. Então, padding top, 2 pontos de 24, vírgula, padding bottom também 2 pontos de 24. Ele vai dar um espaçamento legal ali. Vou alinhar os itens dentro dele também. Então, align items center, vírgula, justify content center também, para a gente centralizar tudo que tiver aqui dentro desse cara. E vírgula, border radius de 8 também, para a gente deixar ele meio arredondado. Por enquanto, ó, não conseguimos ainda fechar ele, não tem problema, tá? Vamos fazer o nosso estilo do title. Então, vamos lá, vírgula, title aqui. A gente pode dar, então, uma font size de 20, vírgula, font weight. A gente vai passar aqui como bold, para ele ser negrito. E também a color, vou passar aqui para ele 000, tá? Cuidado com as vírgulas aí também. Salvei, ó, já ficou bem melhor. E vou dar uma margem, vírgula, margin bottom de uns 24 aí para desgrudar o que tiver embaixo desse nosso texto. Embaixo a gente vai mostrar a senha que foi gerada. Se a gente olhar, ela tá com uma areazinha preta em volta, né, meio cinza ali, e dentro a nossa senha. Então, se ele tem uma área em volta, eu posso criar um botão em volta. E para isso, eu vou importar, além do nosso touchable, vírgula, a gente vai conhecer um novo chamado pressable. O pressable, ele é algo clicável, que tem toque, mas não tem estilo visual. Então, a gente vai colocar embaixo dessa nossa text aqui, dentro da nossa view do content, a gente vai colocar embaixo do text, ó, esse nosso pressable, que a gente importou do React Native, e dentro a senha. Então, text 123, 123 aqui por enquanto, eu vou deixar fictício aqui, tá? E a gente vai colocar então style, vou chamar de styles.innerPassword, só pra gente saber aqui, tá? E a gente pode criar o estilo dele também, vou dar aqui o estilo pro nosso text, styles.text, só pra gente ter aqui também, e vamos lá criar. Então, aqui embaixo, vírgula, a gente chamou de innerPassword, 2 pontos, abre e fecha aqui, background color,
background color, vai ter aqui um 0E, 0E, 0E aqui que eu separei pra gente. E aí também eu quero que ele ocupe uma largura, uma width de 90% aí do que ele conseguir, vírgula. Eu quero também dar um espaçamento interno para ele dar um espaçamento do nosso texto. Padding top, então espaçamento interno ali de cima, de 14, vírgula, padding bottom de 14 também. Ou a gente pode até aplicar em todos os lados esse espaçamento. Posso vir aqui, ó, e aplicar apenas um padding, 2 pontos de 14 aqui. Ele vai aplicar em todos os lados esse espaçamento interno. Beleza? Um border radius de 8 também, que é o padrão que a gente está utilizando aqui. E a gente pode colocar agora o estilo da nossa text aqui dentro, que a gente chamou de text. Então, vamos lá, vírgula, text aqui dentro, 2 pontos, abre e fecha aqui. Color, 2 pontos, abre e fecha, FFF, então branco ali. E a gente pode centralizar também, né? Então, vírgula, text align, com A maiúsculo. E a gente pode passar, ó, dentro de aspas, center. E o nosso texto, ó, a senha que vai aparecer aqui, vai ficar sempre centralizada. Legal, e para a gente finalizar esse modal, falta os botãozinhos de salvar e de voltar aqui na tela. Beleza? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, então, a gente vai ter o quê? Um botão, ó. A gente pensa aqui que a gente vai ter a nossa modal. Vamos lá. A gente vai ter um modal. Depois a gente tem uma área. Dentro dessa área aqui, ó, a gente tem o quê? Um item ao lado do outro. Concorda? E aí a gente tem, então, 2 botões, um ao lado do outro aqui. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar dessa forma aqui, embaixo do Pressable, a gente vai ter uma view, que vai ser esse controle dos nossos botões. Vou dar aqui um style para ela. Styles.button área, por exemplo. E dentro a gente vai ter, então, o nosso Touchable Opacity, que é o nosso primeiro botão, que vai ter um text dentro, que vai ser aquele voltar. E eu vou copiar aqui esse nosso botão. Vou colar ele aqui embaixo, tá? Esse segundo botão, ó, dentro dessa nossa área, vai ser de fato aquele salvar senha. Maravilha? Então esse primeiro botão aqui, a gente pode dar aqui um style para ele, styles.button. E eu vou aplicar esse mesmo estilo aqui para baixo também, ó, nesse nosso outro touchable. Então o mesmo estilo para os dois botões. E também vou aplicar um estilo para os textos dos botões. Então styles.button text. E a gente pode copiar esse estilo aqui também e aplicar para o botão de baixo, para o texto de baixo. Salvei, e agora a gente pode começar a estilizar. Primeiro, como é que eu coloco um botão ao lado do outro, estilizando a área em volta? Então, esse botão área aqui, a gente vai vir aqui embaixo, vírgula, botão área aqui embaixo, 2 pontos, abre e fecha aqui. Como a gente já tem o Flexbox aqui dentro do próprio React Native, então presta atenção, hein, que essa parte é importante. Quando a gente tem o Flexbox ativado, facilita muito a nossa vida, porque a gente não precisa ficar entendendo como é que a gente vai posicionar. Se eu já tenho o Flexbox aqui, eu posso usar a propriedade do nosso Flex Direction, ou seja, eu quero que mude a direção dos itens. Por padrão, se eu tenho uma área que tem 2 itens, um é embaixo do outro. Maravilha. Mas eu tenho o nosso Flexbox Direction para mudar. Olha, usa row para mim, então coloca um ao lado do outro agora. Então se eu salvar, olha aqui os dois aqui ao lado do outro. Maravilha, né? E eu posso também, como eu tenho um ao lado do outro, falar, fica cada um no seu extremo, porque se a gente olhar, cada um tá no seu extremo ali. Então eu quero que divida os dois igual. Então a gente pode vir aqui. Vamos lá embaixo aqui, deixa eu tirar minha câmera para não atrapalhar. Vírgula, eu quero ter a mesma largura, então vou até copiar aqui o nosso width. Vírgula, margin top de 8, que eu vou dar um espaçamento legal aqui para eles. Eu vou dar aqui um align items center para a gente centralizar. E agora eu posso usar esse nosso justify content para a gente alinhar eles com o nosso between, então space between, cada um lá no seu canto. Olha que bacana, cada um já ficou no seu canto aqui. Show de bola. Agora a gente pode ir aqui em cada botão, então nosso button, e a gente pode utilizar. Então vírgula, button, 2 pontos, abre e fecha o chaves. E mais uma vez o CSS nos ajuda. Então olha que bacana, a gente falou que a área dos botões tem 90% de largura. Legal. E os botões ali dentro, que é cada botão, eu quero então que eles ocupem ali uma área igual. Então para isso, olha a simplicidade. Posso vir no botão e falar, olha, cada item tem que ter um flex 1. Então cada botão aqui tem que ter um flex 1, tem que se ocupar ali o tamanho igual na tela. Então cada um aqui, ó, está ocupando agora metade do espaço igual que ele conseguia aqui. Então ele está se dividindo. Só que eu quero os botões centralizados, né? Então podemos centralizar também. Vírgula, align items, vou passar aqui center, só para centralizar eles aqui. E vírgula, margin top de 14 e margin bottom de 14 também, tá? Só para a gente dar uma distanciada melhor ali. E se a gente olhar, né, a gente tem agora um botãozinho que tem cor. Então a gente pode manter os dois com a mesma estilização, para não precisar repetir. Eu posso vir aqui no nosso segundo botão, que é o botãozinho onde a gente vai ter a cor diferente, que é o salvar. Eu posso até mudar aqui, ao invés de button text, o texto dentro vai ser button save, tá? O text aqui dentro dele. E também, ao invés de só manter o nosso button, a gente pode colocar aqui um colchete
e fecha colchetes aqui também, vírgula, eu posso colocar mais de uma propriedade de estilo. Então eu posso colocar a segunda, que vai ser styles, ponto, eu posso chamar aqui de button save, por exemplo, e aqui embaixo, onde era button save também, eu vou chamar de button save text, beleza? E agora a gente pode criar. Então vamos lá, só criar esse button save e o text aqui para a gente finalizar o modal. Então vírgula, button save, eu posso pegar o nosso background color, que ele vai ter aqui, deixa eu até copiar a cor aqui que a gente separou, 39, 2E e 9. Se eu salvar, ó, já tá com a cor ali. Para dentro dos botões, aqui no nosso button, que os dois têm um estilo, vou dar aqui um vírgula, padding de 8, para eles dar um espaçamento igual entre eles ali dentro. E também no nosso botão save, vírgula, border radius aí que a gente está usando, que é o nosso 8, para dar aquela arredondadinha ali. E a gente precisa também deixar o nosso button save text, que é o texto dentro, como branco. Então posso vir aqui, vírgula, button save text, color, FFF. Eu vou dar aqui um vírgula, font weight, como bold aqui, para indicação para o usuário, negrito aqui, que é onde que ele deve clicar, né? Onde que é para ele salvar a senha aí, a ação que ele tem aí. E no voltar, eu só quero que feche o nosso modal. Então a gente criou aqui todo o nosso modal agora, mas como é que a gente pode fazer agora, então, para poder, então, clicar aqui e ele fechar o modal pelo menos? E depois eu quero passar a senha que foi gerada. Então bora lá, para a gente fazer isso é muito simples também. A gente pode passar propriedades para o componente. Igual a gente tem propriedades que os componentes têm, eu posso passar as minhas propriedades. Então eu posso vir no nosso modal aqui e eu posso passar uma propriedade para ele. Então eu posso passar, por exemplo, uma propriedade chamada password, que dentro dela vai ter o password que a gente gerou. Então a gente pode pegar aqui, ó, o password que a gente gerou vai estar dentro da nossa use state chamada password value, lembra? Então eu vou vir aqui, essa propriedade password, eu vou passar então o password value, vai ter o valor lá na senha que você gerou. E eu também quero passar uma outra propriedade chamada handle close, por exemplo, que é para a gente fechar o nosso modal. E quando clicar, quando acionar essa propriedade lá, eu vou fazer o quê? Eu quero chamar uma função aqui que vai dar um set modal visible, ou seja, vou mudar a nossa propriedade modal visible, que controla, né, se o modal vai ficar aberto ou fechado, e eu vou mudar ela para falso novamente. Então eu vou mudar aqui o set modal visible para falso. Então a gente está mandando duas propriedades. Vou mandar a primeira e a segunda, que é o handle close, lá para o nosso modal password. Então agora a gente pode ir lá e receber. Eu posso vir aqui no modal password, dentro aqui do nosso parênteses, abre e fecha chaves do componente e vou pegar, ó, password. Cuidado para não escrever errado, tá? É o nome da propriedade que você mandou aqui, ó. A segunda é o handle close, ó. Copiar até o nome, vírgula, handle close. Então agora eu quero exibir o password dentro desse nosso text aqui, ó. Então vou até dar um enter. Abre e fecha o chaves para a gente usar um JavaScript e exibir aqui dentro. E vou trazer o meu password. Se eu salvar, olha a minha senha já aparecendo aqui, ó. Olha que legal, né? E agora no nosso botão voltar, eu quero fechar o modal. Então, vou copiar a propriedade que a gente chamou para fechar e vou colocar dentro do nosso botãozinho de voltar. OnPress, para a gente clicar nesse botão, eu quero disparar uma ação que vai ser chamar essa propriedade, handle close. Quando a gente estiver chamando essa propriedade, nada mais é do que a gente vai então mudar o nosso modal para falso. Então se a gente clicar aqui, ó, em voltar, cliquei, fecho o modal. Se eu gerar uma outra senha, ó, menor, cliquei, gerou a senha. Se a gente clicar em voltar, já volta o modal. Sensacional. Então aqui já mais uma etapa concluída do nosso projeto. Mas tem muita coisa legal pra gente fazer. Então bora ver o que tá faltando agora pra gente fechar esse projeto aqui com chave de ouro, que tá sensacional. Então a gente já tá, ó, pegando o slide, pegando o valor aqui, clicando em gerar senha, ele gera a senha, a gente chama o nosso modal password, eu passo a senha para o nosso modal password, lá no nosso modal password eu recebo através de uma propriedade e eu uso essa propriedade para exibir no text. Então ela aparece aqui. E aí então se eu voltar, ela fecha. Se eu gerar outra, vou gerar uma maior aqui, ó, aparece. Se eu gerar uma menor aqui, ó, ela aparece também. O que é legal aqui, né? Falta a gente salvar a senha e falta a gente colocar para quando você clicar e segurar em cima da senha, ou só clicar na senha aqui, ela copiar para o clipboard, que a gente chama. Ou seja, para ela copiar para aquele Ctrl+C, sabe quando você clica, já aparece que está copiado, quando você vai lá, segura e cola, já está com aquele item copiado. Então a gente pode fazer isso também. Então bora lá. Para a gente fazer isso, a gente vai instalar dois carinhas separados. Deixa eu diminuir aqui de novo minha webcam e vamos lá. A gente vai procurar aqui por clipboard, aqui dentro do documentação do nosso Expo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. E a gente vai instalar de novo, ó. Vou parar de rodar aqui o meu projeto, tá? E eu vou instalar, deixa eu copiar aqui. Eu vou instalar aqui ela,
Então, o nosso npx expo espaço install, espaço expo traço clipboard aqui, beleza? Então, a gente vai instalar, enquanto ele vai instalando, e a gente vai utilizar o async storage, que é basicamente um storage chave valor ali que a gente pode armazenar. E a gente pode, então, vir aqui e copiar o comando, já que a gente está usando o expo. Maravilha, eu vou copiar ele aqui, ó. Vou colar também para poder instalar aqui. Eu vou dar um enter aqui, eu vou deixar todos esses links aqui embaixo, mas basicamente, ó, deixa eu dar um zoom para vocês, npx expo install @react-native-async-storage /async storage. O nome é bem grandinho ali, tá? Então a gente vai instalar lá também. E por último, antes da gente rodar, né, pra gente já instalar tudo que vai precisar, a gente vai ter o quê? Além de a gente gerar, salvar a senha, eu vou ter navegação de páginas. Então a gente vai ter a página home e a gente vai ter uma página ali de minhas senhas, por exemplo. E aí a gente pode utilizar navegação de páginas, que é algo muito utilizado no mercado que você vai aprender aqui. Então bora lá? Então pra gente fazer isso aqui, ó, vou minimizar. A gente vai entrar na documentação aqui do nosso React Navigation, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer navegações. Vou dar aqui um read docs e a gente vai instalar ela aqui, ó. Então, vou copiar, vou deixar maior aqui para vocês, tá? Ó, vou copiar o comando aqui. Legal, então vou colar aqui dentro do nosso CMD do projeto para instalar também. Enquanto ele vai instalando, a gente vai pegar mais um comando, ó. Como a gente está usando o expo, ele tem o comando com expo e tem o comando sem o expo. No nosso caso, vou rodar o comando com o expo. Então, npx expo install, vou copiar esse comandinho também, que ele pede para a gente instalar. Vou colar e vou dar um enter aqui. Beleza? Então, enquanto ele vai instalando aqui, a gente tem aqui dentro das navegações, deixa eu até trazer minha cara aqui para o lado um pouco, a gente tem aqui, ó, em Navigators, a gente tem alguns tipos, né? O tipo em stack, que é aquele tipo em pilha, quando você clica, abre uma acima. O drawer é aquele hambúrguerzinho, que é legal também. A gente tem o bottom tab, que é aquelas tab bar lá embaixo, igual a gente tem no Instagram, igual a gente tem em vários aplicativos. Vamos utilizar esse também? Então, a gente vai utilizar ele. Eu vou pegar aqui o nosso tipo, que é o nosso bottom tab, que é o que eu escolhi, vou copiar ele aqui, ó. Maravilha. E vou instalar também esse modelo, que é o nosso bottom tab. Então, copia e cola ele aí, tá? Então, pegamos aqui do nosso bottom tab, instalou, e agora a gente pode rodar de novo. Então, npx, espaço expo, espaço start. Enquanto ele vai rodando, eu vou abrir o meu emulador aqui, deixa eu até fechar o expo para rodar de novo, né? Então, já que a gente instalou bastante coisa legal, ó, já apareceu o meu emulador, e aí eu vou clicar aqui, como eu estou no Android, né? Minha tecla A aqui do meu teclado, para ele abrir aqui, tá? Então, enquanto ele vai abrindo, a gente vai esperar. E maravilha, ó, já está funcionando. Posso clicar aqui e gerar só para testar. Ó, já gerou uma senha. Se eu gerar uma pequenininha, já gerou a pequenininha. Show de bola. Primeiro passo, vamos lá então. Vamos agora então, quando você clicar e segurar ou clicar em cima desse nosso password, eu quero usar o clipboard para copiar, já deixar naquele Ctrl C e dar um aviso lá que foi copiado com sucesso. Então, vamos fazer isso aí. Primeiro, deixa eu minimizar tudo isso aqui, né? Que a gente não precisa mais. E vamos lá. Deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Vamos subir aqui e a gente está voltando aqui dentro do nosso modal. Dentro aqui do nosso modal password, que é onde a gente exibe aqui a nossa senha. A gente já deixou em volta da nossa senha, ó, em volta dela aqui, essa nossa área preta que a gente chamou de pressable. O pressable, ele é algo clicável. Então, eu posso tornar aqui, e eu posso ter aqui on long press, por exemplo, quando eu clicar e segurar aqui dentro, eu quero chamar alguma funcionalidade para a gente poder, então, salvar ali. Então, eu vou dar um nome aqui de handle copy password, vou dar esse nome aqui dessa função, e eu vou criar, ó, dentro do componente, em cima do return, function handle copy password. Eu vou transformar ela em assíncrona e eu vou importar aqui também from expo-clipboard e a gente vai trazer aqui dele, tá? Em vez de chaves, asterístico as clipboard, tá? A gente vai trazer dessa forma o import que eles pedem para fazer isso e agora a gente pode utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um await, então ele vai esperar essa nossa clipboard, que é algo assíncrono, .set string async, então quero salvar ali uma string no Ctrl C e aí eu vou passar o que eu quero salvar, que vai estar dentro da nossa propriedade password, que ali vai estar o texto que você quer salvar, que é a senha que você criou. Então, maravilha. Depois disso, a gente pode até colocar um alert aqui, por exemplo, ó, senha salva com sucesso. Show de bola. E eu vou dar um Ctrl S aqui, por exemplo. Então, vamos testar, ó. Vou gerar uma maiorzinha aqui, ó. Vamos lá, cliquei. Como a gente deu on long press, então eu preciso clicar e segurar, ó. Cliquei e segurei. Ele já aparece para mim, ó, senha salva com sucesso. Então, vou vir aqui no meu editor mesmo, vou dar um Ctrl V, ó. Ctrl V, olha que massa, já copiou. Então, ele já está salvando naquele seu Ctrl C, né, no copiar. Então, você poderia ir no seu celular, qualquer lugar aqui, ó, por exemplo, ó,
Eu vou vir aqui, segurar clicado, ele vai aparecer aquele colar, né? Cliquei, olha só, minha senha já está copiada. Então a gente pode deixar essa ação que é bem legal. E também, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso app. Eu quero fechar o modal depois que você copiar e gerar. Então para isso eu posso vir aqui também, ó, e chamar o nosso handle close, abre e fecha aqui a função. Então também quero chamar aquela propriedade para fechar o modal. Então se eu salvar agora, ele vai copiar e fechar já esse nosso modal, ó. Vou lá, cliquei, segurei, senha copiada e ele já fecha aqui. Beleza? Então isso é muito legal. Qual que é o próximo passo? A gente já está então gerando a senha, já estou copiando se eu segurar, se eu clicar e voltar ele volta, e agora falta a gente então utilizar navegação de páginas. Então agora a gente vai extrair esse nosso componente, que por enquanto a gente criou ele inicial, né? O cara abre o app, já está aqui, um componente padrão. Agora eu tenho que ter uma navegação que a gente vai escolher, que é o tab bar, aquelas tabs lá embaixo, onde vai ter uma página home, que por exemplo é essa página de gerar, e outra página que a gente vai ter, que é a nossa página aqui de minhas senhas, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente pode vir aqui, ó. Vamos lá. Eu vou criar aqui dentro de src uma new folder. Vou chamar aqui de pages, beleza? Dentro de pages, eu vou criar aqui uma new folder novamente, que eu vou chamar de home. E dentro de home, new file index.js, tá? E agora o que eu vou fazer dentro desse... Opa, escrevi errado ali, sem querer. É index.js, tá? Cuidado com o nome aí. Então agora eu vou vir no nosso app.js, que é onde a gente tem todo o nosso código aqui do componente, do slider, essa página aqui. Eu vou dar um Ctrl A e vou colar ele aqui dentro, ó, dentro da nossa página home. Então estou movendo agora para esse arquivo separado chamado home aqui, ó. Mover aqui dentro. Maravilha. Vamos ver se a gente precisa ajustar alguma coisa. A gente precisa ajustar algumas coisas aqui. Eu acho que o import do modal e o import da logo, né? Então vamos testar aqui, ó. O import da logo, barra para descer mais uma, acessar o assets, barra, e aí logo.png. Ajustamos aqui. Então cuidado com isso aí, tá? Então, ó, você pode voltar aqui, ó, barra, ele informa que a gente desceu uma pasta, mas eu quero descer mais uma. Então barra, agora a gente acessa assets, barra logo.png, tá? E a gente vai acessar também o import aqui do modal que mudou. Agora é barra components, barra modal, e aí o nosso import. Beleza? Acho que é só isso mesmo. Vou salvar aqui, então salvei agora o nosso componente aqui. E eu vou mudar, ao invés de componente app, que era aquele padrão, eu vou mudar que agora vai ser, por exemplo, a página home, né? Então a página inicial. E eu vou tirar aqui o export default, vou deixar apenas um export function home. Então a gente criou um componente home aí, beleza? Salvei aqui o nosso arquivo de home e agora eu posso fechar. Maravilha. E eu vou criar dentro de pages mais um new folder, que vai ser, por exemplo, a página de passwords. Então, ó, criamos pages. Agora ele tem a pastinha de home, que tem o arquivo que a gente acabou de colocar. E também, dentro de pages, cria uma pastinha passwords. E dentro dela, new file index.js. A gente vai criar o componente agora que vai ser referente a essa página de senha. Então, vamos criar aqui, ó, import from React Native. Que a gente vai trazer aqui uma view, um text e um style sheet. Beleza? E aqui, então, a gente vai criar, ó, export function, passwords, lembra que a primeira é sempre maiúscula, return, eu vou colocar aqui uma view, um text aqui, por exemplo, minhas senhas, só para a gente saber que a gente está nessa página, beleza? E eu vou deixar criado aqui embaixo também um const styles igual a style sheet, que a gente já importou, ponto .create, abro parênteses e abro chaves ali para a gente poder criar o estilo, beleza? Já já a gente cria. Então criamos agora a página de passwords que a gente colocou, maravilha, então a gente criou a home e a passwords aqui. Show. Só que nada está sendo exibido, né? Porque por enquanto, quando a gente roda nosso aplicativo, ele chama esse arquivo app.js, que por enquanto é esse arquivo aqui. Mas a gente agora vai deixar o nosso app.js ser o arquivo de controle das rotas. Então o app.js vai ser onde a gente vai chamar o controle das nossas rotas. Então eu vou vir aqui no nosso app.js. Vou apagar tudo ele aqui, já que a gente já moveu tudo que tinha dentro desse app.js lá para a nossa página de home e index, então já está tudo aqui, então beleza. Então aqui no nosso app.js, ó, a gente pode apagar tudo isso aqui. Deixa eu até tirar minha câmera aqui da frente, né? Vou pegar todo o nosso componente aqui, ó, tirar o estilo e dentro do componente, ó, vou apagar tudo aqui. Vou deixar por enquanto apenas uma view aqui, ó, em branco, tá? Uma view em branco aqui no nosso return. Apagar as funções aqui tudo. Nosso componente app, ó, padrão. Vou apagar todos esses imports aqui. Maravilha. E vou deixar o import apenas do nossa view, né? Senão vai dar erro aqui. Então aqui do React Native, deixar o import, ó,
apenas da view. Vou tirar o import do React também, tá? Salvei aqui. Então, ó, nosso app.js agora não tem mais nada no componente, beleza? Show de bola. O próximo passo é a gente criar a nossa configuração de rotas com a nossa tab bar. Então, agora, dentro do src, vamos criar aqui uma new file, um novo arquivo chamado routes.js. Então, aqui vai ser o componente, né, de rotas. Então, eu vou importar a biblioteca que a gente instalou das rotas from @react navigation /bottom tabs da nossa tab bar. Vamos criar aqui, importar o create bottom tabs e vou importar as nossas páginas. Então, import from ponto barra, vamos acessar o pages barra home. Posso deixar sem a barra no final e ó, importar o nosso home e vou importar também o nosso passwords, né? Então, ponto barra pages barra passwords. Então, lembra que lá dentro do pages eu também tenho passwords, que é o arquivo index. Cuidado ó, com o export function, o nome e salva o arquivo. Então aqui eu também vou importar o componente passwords, beleza? Agora a gente pode criar. Então const, vamos chamar ele de tabs ou tab, tá? Igual a create bottom tab navigator, abre e fecha parênteses. Então a gente está inicializando ela aqui. Agora eu posso criar a configuração de rotas. Então export function routes com a primeira maiúscula, return, e aqui dentro do return a configuração que a gente vai inicializar. Abra aqui o nosso tab, que a gente acabou de criar aqui em cima, com o T maiúsculo, então tab.navigator, abre e fecha como uma tag, e dentro as nossas telas. Então, dentro, tab.screen, com S maiúsculo, e ele fecha aqui nele mesmo, ó. Vou dar aqui um Enter. A gente precisa passar a propriedade name. Qual que é o nome da página? Vai ser home, por exemplo. E qual que é o componente que vai exibir quando estiver nessa tela? Vai ser a nossa página, ó, de home aqui. Vou copiar essa nossa screen e eu vou colar ela aqui embaixo, tá? Deixa eu dar um tabzão legal. Deixa eu dar um espaçamento. A próxima vai ser a página de passwords. E o componente vai ser o nosso componente chamado passwords, que a gente já importou aqui, que é a página também. Se eu salvar, a gente criou a nossa configuração de rotas. Show de bola! Agora falta só a gente pegar esse componente de routes aqui e chamar dentro do nosso app para ser renderizado. Então aí sim, quem vai escolher qual rota deve exibir é o nosso routes ali que a gente criou. Dentro do nosso app.js, eu vou importar aqui, tá? O nosso ponto barra, src e o arquivo de routes. E aqui dentro, como a gente estava no nosso routes, eu dei um export function routes. Então eu salvei o arquivo, eu importo ele dentro de chaves, tá? Então importamos ele aqui, ó, nosso routes aqui dentro. Só que para a gente exibir as nossas rotas, a biblioteca pede que em volta das rotas ali do arquivo, a gente utilize um navigation container. Então eu posso importar da biblioteca, ó, @react navigation /native, a gente vai trazer aqui o navigation container, tá? E eu vou usar, ao invés da view, eu vou trazer esse navigation container e dentro as rotas. Se eu salvar isso aqui, vamos ver se ele vai atualizar sozinho. Olha, ele não atualizou aqui, deixa eu ver o que ele está falando. Vamos ver o que ele está falando de errado aqui. Eu vou abrir aqui, ele está falando que não encontrou o arquivo da nossa logo. Então vamos lá dentro da nossa pages, home, index. Vamos ver aqui nossa logo. Logo, ele não encontrou o arquivo dessa logo aqui. Então vou salvar. Vamos ver se é só um bug, senão eu arrumo aqui. Então vamos lá, eu vou dar um Ctrl C, vou parar de rodar o nosso projeto. Ó. Vou parar de rodar aqui, vou dar um CLS. Vou até fechar aqui, porque como a gente mudou bastante coisa, eu vou rodar de novo, ó, npx expo espaço start aqui novamente, tá? Então vamos rodar aí o nosso projeto. Vou clicar aqui o A do meu teclado, né, para mim abrir, abre aí no seu emulador ou no seu celular. E maravilha, né? Era só um refresh ali, como a gente botou bastante coisa ali nativa, né? E olha que legal, né? Ele já tem a nossa tab bar aqui embaixo, então a nossa tab bar já tá aqui, show, e ele tem um headerzinho aqui padrão. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, no home, eu não quero header e nem no password. Eu quero eu construir as minhas coisas, né? Então só quero a tab bar embaixo. Então eu vou vir aqui lá na nossa configuração de rotas, vamos lá no nosso arquivo de routes, a gente pode passar uma propriedade chamada options, abro duas chaves aqui dentro, e eu posso passar uma header shown com S maiúsculo falso. Vou passar para as duas aqui, ó, então vou passar essa propriedade para as duas aqui, tá? Vou salvar. Então, tiramos já o header aqui, se eu clicar aqui no passwords, ó, já vai para a nossa tela de passwords que a gente já vai construir. Maravilha. Então aqui a gente já tem as duas. Vamos colocar agora os ícones aqui embaixo. Então além do nosso options, eu vou importar aqui também aqui em cima os ícones. @expo/vector_icons e eu vou trazer aqui a biblioteca de ícones que eu separei, que é o Ion Icons. E aí a gente pode passar uma propriedade aqui também chamada tab bar icon, dois pontos, e aí a gente pode criar e configurar qual ícone que você quer exibir. Então aqui dentro eu vou receber uma função anônima e dentro dela eu vou receber aqui alguns caras, que é o focus, se ele está com foco na tela, o size, vírgula, e o color também, que é a cor atual. Então aqui dentro eu vou renderizar o que? Se if estiver com foco, eu quero renderizar um ícone, certo? Se não, eu quero renderizar outro ícone. Então se tiver com foco, eu quero dar um return.
Quero renderizar um ícone da nossa Ion Icons aqui. Size, eu vou repassar a size, que é o tamanho. A color, eu vou repassar a color também. Eu quero colocar o name, qual que é o nome do ícone. Eu separei aqui, deixa eu até olhar aqui. O nome é a home, né, que é a casinha. Agora, caso ele não caia no if, quer dizer que não está com foco na tela. Eu quero renderizar outro ícone aqui, deixa eu até tirar o espaço, que vai ser o home traço outline, beleza? Que é aquela casinha vazada lá. Vou copiar esse nosso tab bar icon aqui, ó. Vou pegar toda essa nossa propriedade do tab bar icon e eu vou colocar aqui na de baixo também, vírgula. Vou colocar aqui na de baixo também. E a de baixo é o do nosso password. E eu separei aqui lock, deixa eu ver aqui, lock closed. Maravilha. E na de baixo é o lock closed traço outline. Vou salvar aqui pra gente testar. E olha que legal, home e password já está aqui. Sensacional. E aí, se você não quiser esse nomezinho aqui da label, você pode vir aqui, colocar até em cima do nosso header show. Vou colocar aqui tab bar show label. Eu vou passar como falso. Vou até copiar o nome da propriedade. E eu vou passar aqui nessa também, na de cima, ela aqui. Salvei. Com isso, a gente desabilita o nomezinho, fica só o ícone, ó. Então aí você pode escolher. Eu vou deixar essas duas aqui mesmo, tá? Então agora a gente já tem nossa tab bar aqui. Agora o próximo passo é a gente criar ali a funcionalidade de exibir a nossa lista e também a funcionalidade de salvar a nossa senha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar a funcionalidade de salvar a nossa senha, que é quando clicar aqui e salvar. Para isso a gente vai criar um hook personalizado, igual a gente tem aqui o nosso na home aqui, a gente tem o nosso use state que a gente pode utilizar. A gente vai criar um hook utilizando para salvar no nosso async storage local aqui as senhas que você gerar. Então, vou vir aqui dentro, ó. Já está bem legal o projeto. Dentro do SRC, New Folder, eu vou criar uma pastinha chamada Hooks. E dentro dela, eu vou criar um new file e eu vou chamar de usestorage.js. Com S do storage maiúsculo, tá? Então aqui dentro, e aqui dentro a gente vai criar o nosso hook de salvar as nossas senhas aí que a gente quer quando a gente quiser utilizar, beleza? Vou importar o nosso async storage aqui, do nosso import que a gente já instalou, const usestorage igual, abre e fecha uma função anônima e embaixo aqui eu vou dar um export default use storage para a gente poder importar ele em outro arquivo. E aqui dentro desse nosso use storage a gente vai ter três funcionalidades, né? A gente vai ter a primeira que é para buscar os itens salvos, tá? Então aqui a gente vai criar um const, vou chamar de get item igual a async, abra uma função anônima. Depois a gente vai ter uma função aqui chamada para salvar um item no storage. E aí eu vou ter um const, vou chamar de save item com I maiúsculo igual a async. Vamos receber ele aqui. E também a gente vai ter uma outra função que é para remover algo do storage, tá? Eu vou chamar de const, chamar de remove item aqui igual a async. E aí eu vou criar ela aqui. Beleza? E também depois disso, fora desses três, eu vou dar aqui um return. Então eu vou retornar aí para quem usar esse nosso use storage, eu vou retornar essas três funcionalidades que é possível a gente usar, que é o nosso get item, get item aqui, o nosso save item aqui e também o nosso remove item aqui. Beleza? Cuidado com as vírgulas aqui. Agora a gente pode fazer as três aqui. Primeiro a gente vai fazer a de buscar, né? Então, para buscar, eu quero que você me mande um parâmetro que é uma chave para a gente identificar a nossa async storage, então uma key. E aqui dentro, então, a gente vai ter um try e um catch. Caso a gente receba o catch, a gente vai receber um erro. Caso a gente receba um erro, vou dar um console, por exemplo, .log, erro ao buscar, vírgula, eu vou colocar aqui o error aqui na frente. Beleza? Show de bola. Opa, é error aqui, ó. Error aqui. Show de bola. E também eu vou dar aqui um return, uma array vazia, tá? Dentro do try é onde a gente vai tentar buscar do async storage. Então, const, chamar de passwords, tentar buscar os nossos passwords, igual a await, para esperar o nosso async storage, porque precisa esperar ele tentar ir lá e buscar os dados antes de prosseguir. Ponto get item, para a gente tentar buscar. Vou passar a propriedade key que a gente está recebendo, que é a chave de identificação. Aí eu vou receber através dessa variável password e eu vou retornar ela. Então, return json.parse. Então, vou converter ela em um array novamente e vou passar ela aqui, ó, passwords. Beleza? Caso ela venha vazia, caso seja a primeira vez e não exista, eu vou dar um hackzinho ou um array vazio. Então, se não existir esse cara aqui, ele vai então mandar ali um array vazio, beleza? Então, a gente criou já a nossa primeira funcionalidade. Show? Agora aqui embaixo no save, vou dar aqui um try, um catch novamente. No catch vai ter um error. A gente vai ter aqui um console.log, erro ao salvar. Vou dar aqui um espaço, vírgula,
error aqui, caso der erro. E caso der erro para salvar, só vou mandar isso aqui. E no try, a gente vai tentar salvar. Antes de tentar salvar, o que eu preciso ter de pensamento aqui? Para mim poder salvar, eu preciso pegar todas as senhas que eu já tenho. Então, se eu já tiver 3 ali, eu pego as 3 que eu já tenho e salvo a mais na lista essa nova que você digitou. Então, eu posso vir aqui, eu vou vir aqui no nosso try, const. Primeiro, se eu preciso pegar naquelas que eu já tenho, então eu vou usar até o nosso método de get. Então, eu vou buscar as que eu já tenho. Então, eu vou usar aqui o nosso const, vou chamar de passwords. Ao invés de const, eu vou até usar o let aqui para a gente poder manipular essa variável aqui. Let passwords igual a await get item, que a gente criou ali em cima. Vou passar a propriedade key. Então, eu também quero que quem usar essa save item me mande uma propriedade chamada key para identificar lá o nosso banco. Maravilha. E aí, ele vai buscar lá do banco com base na função e devolver aqui dentro o array dentro dessa nossa variável, tá? E aí, o que eu vou fazer, como essa nossa função save item, eu quero adicionar um novo, eu vou acessar aqui o nosso passwords.push. Então, vou dar um push aqui, colocando mais um item nessa nossa array, que vai ser o valor que a gente vai receber também. Então, essa save item, eu também quero dar um vírgula e quero que você me mande o value, ou seja, o valor que você está querendo adicionar. Qual que é o próximo item que você quer adicionar? Então, a gente vai receber ele aqui. Então, aqui eu estou buscando os itens na lista e eu estou, então, agora colocando esse item a mais na nossa lista. Depois disso, então, é só a gente salvar no nosso async storage. Então, await async storage aqui. .set item para a gente salvar. Vou passar a primeira propriedade, que é a chave, então a nossa key, que é o identificador, e depois eu posso passar o nosso password. Só que como o async storage só salva uma string ali, eu estou tentando salvar um array. Então, para a gente salvar um array, eu preciso usar o json.stringify, abre e fecha parênteses, e aí eu passo então a variável, o item que eu quero salvar, que é o nosso passwords. Então, eu busco os itens, adiciono esse item a mais, depois salvo agora na nossa lista, já com ela atualizada, com um item a mais. Beleza? E para a gente encerrar aqui essa parte de storage, falta de remove, né? Para remover algum item. Se você clicar e segurar, eu quero remover essa lista, esse item da lista. Para isso, aqui no nosso remove, eu vou usar aqui o try e o catch, error. E aqui eu vou dar um console.log, error ao deletar, só para a gente ter, tá? Eu vou dar aqui um vírgula, error, vou mostrar o erro também. E aí aqui no nosso remove, o que eu preciso fazer? Eu preciso que você me mande a chave, então aqui, e também o item que você quer remover. Qual que é o password que você quer remover? Primeiro item que eu vou fazer, eu vou buscar os que eu já tenho no meu banco para mim poder então filtrar e tirar aquele da minha lista. Então, vou até copiar aqui o que a gente fez aqui em cima. Aqui no try, let password igual await get item e passo a nossa key. Então, vou buscar os itens que eu tenho no meu banco. Depois eu vou filtrar let my passwords, vou chamar aqui passwords, igual a passwords. Então, estou acessando a nossa lista e como é um array, eu posso usar o ponto filter. O filter do JavaScript nada mais é do que eu posso filtrar algo e devolver com base em alguma condição. Então, se, por exemplo, eu estou clicando e segurando e querendo deletar essa primeira lista aqui, eu quero, então, filtrar e devolver todas as listas menos essa aqui. Essa aqui eu não quero mais. Então, essa aqui remove do meu array. Então, a gente pode fazer isso de uma forma simples do JavaScript. Então, usando o filter aqui, o que a gente pode fazer, ter acesso aqui a uma função anônima. O filter vai devolver cada item aqui dentro. Então, vou chamar aqui de password. Então, aqui dentro eu tenho acesso a cada password. Está salvo na minha lista. E aí, eu posso dar o quê? Um return, abre e fecha parênteses. Eu vou retornar, então, todos os passwords, ou seja, todas as senhas que estão sendo passadas, que são diferentes do item que você clicou. Ou seja, ele vai devolver todos os itens nessa variável que são diferentes desse que você clicou, porque esse que você clicou, você está deletando, você quer remover. Então, ele vai filtrar, devolver para essa nossa variável myPassword todos os itens, tirando aquele da lista que você acabou de mandar aqui no item, que é aquele que você quer deletar, né? Então, você vai tirar e vai devolver através dessa variável. Agora que a gente devolveu, eu posso ir lá e atualizar o meu async storage. Então, await async storage.set item, então vou atualizar lá, vou passar a minha chave do banco, key, e também json.stringify, abre e fecha parênteses, e vou passar agora a nossa array chamada myPasswords, que já está atualizada, porque a gente já passou o filter, já tirou aquele item que você quer remover, e a gente então atualiza o nosso async storage. E até legal, depois que você atualizar, a gente pode até dar um return no nosso myPasswords. Então, quem usasse essa função remove item, além da gente remover o item que você mandou, eu também quero retornar já a sua lista atualizada sem aquele item aqui. Beleza? Só para ficar legal aqui. Vou salvar e agora a gente pode testar tudo isso aqui e ir ajustando também. Então, vamos lá. Vou salvar e agora a gente pode ir lá no nosso Components, Modal e Index. E quando a gente gerar aqui e clicar em copiar ou em salvar, eu quero então salvar lá no nosso async storage.
Então, para isso, a gente pode usar esse nosso useStorage, que é esse hook que a gente criou. Então, olha que bacana. Eu posso vir aqui, vou importar ele from ponto barra, acessar o nosso hooks barra useStorage. E aqui eu posso, então, trazer ele diretamente. Então, useStorage aqui. Então, maravilha. Agora eu posso declarar ele const dentro do componente, abre e fecha chaves, igual useStorage. Show de bola. E dentro dessas chaves eu posso pegar as 3 funções que a gente tem, que é o get, o save e o remove. Olha que interessante. Então dentro eu posso pegar, ó, eu quero pegar aqui nessa função o save, né? Porque aqui eu quero salvar um item. Então pegar ela e dentro da nossa função handle copy, além da gente copiar e minimizar o modal, eu quero também salvar no meu async storage esse item que você gerou. Então, se você clicar em copiar aqui ou em salvar senha, eu quero salvar no async storage. Então, vou chamar aqui o nosso await save item. E aqui dentro o que eu vou fazer, eu vou passar primeiro o parâmetro lá, é uma chave. Então, eu vou criar a chave aqui que tem que ser única. Eu vou chamar de @pass. Então, essa é a nossa chave. Vírgula. E eu vou também passar aqui qual que é o item que eu quero salvar, qual que é o valor, que vai estar dentro da nossa password. Beleza? Então, está dentro dessa propriedade, qual que é a senha que foi gerada. Então, eu vou salvar esse item aqui. Posso até colocar antes aqui do alert. Beleza? Show de bola. Então, a gente está salvando aqui no item. Agora, a gente já salvou. Depois que a gente faz isso, então, agora a gente pode ir lá para a nossa página de minhas senhas, né? Então, aqui agora a gente tem que listar qual que é as senhas que você tem. Então, bora lá. Vou vir aqui no nosso Components, vamos voltar. Vamos lá na nossa página, Page, Password, Index, e vamos começar a construir ela aqui. Para ela, a gente vai importar primeiro aqui um componente do React Native Safe Area Context, e a gente vai trazer um import aqui do Safe Area View, e a gente vai utilizar em volta do nosso componente o Safe Area View para o nosso texto não ficar embaixo da área aqui do nosso status bar, tá? E dentro aqui do nosso text, eu vou colocar aqui primeiro uma view. Dentro dessa view eu vou colocar o text aqui que vai ser minhas senhas. Vamos até já passando os estilos aqui, então styles, ponto, eu vou chamar aqui de title, vou até copiar aqui o nome e a gente vai passar um estilo para nossa view também, que vai ser o styles.header. E para nossa Safe Area Context, eu vou dar um style também. Vou colocar até em linha, que é apenas um flex 1, para ela pegar o tamanho inteiro da tela que ela conseguir. E dentro a gente vai ter o header, né, que é essa areazinha azul aqui. Então, vamos lá. Header, abro ela aqui. Background color, vou colocar aquela nossa cor azul, 39, 2D e 9. E também vou colocar aqui um padding top de uns 58, padding bottom de também uns 14, padding left na esquerda de 14 e um padding right de 14 também. Só para ficar bem legal. E dentro o texto, né? Então vamos pegar aqui o estilo do nosso title, vírgula, title aqui. E o title, font size de 18. E a color aqui para ele, abro aspas e branco, né? Então a gente coloca, podemos deixar negrito também. Então vírgula, font weight, vou passar aqui um bold, tá? Então já ficou bem legal. Agora falta a parte de baixo, que é onde vai ter as nossas listas. Então quando o usuário abrir essa página, eu quero ir lá no nosso useStorage e usar aquela função get para buscar então os itens que eu tenho salvos, né? As senhas que eu tenho salvo. Então para isso, a gente pode vir aqui e usar agora do React os dois imports. Vamos importar aqui from React. A gente vai trazer aqui o nosso useState e o useEffect. Tá? E além deles, eu também vou importar aqui um hook chamado @react_navigation/native, que é o useIsFocus, tá? Esse é o nomezinho aqui. Já já a gente vai entender o que é cada coisa aqui. Primeiro passo, eu vou criar uma state, então um useState, chamado, por exemplo, de listPasswords, que a gente vai passar as listas que a gente tem, set listPasswords, igual useState. Vou começar ela como um array vazio, porque não tem nenhuma lista salva ainda. E agora a gente vai conhecer um carinha novo, que é o useEffect. O useEffect nada mais é do que um efeito colateral na minha aplicação. Então aqui o que eu tenho é, eu posso ter um efeito colateral quando o componente é montado, ou seja, quando o componente aparece na minha tela, eu quero fazer alguma coisa. Ou quando o componente é desmontado, eu também posso fazer alguma coisa. No nosso caso, eu quero usar o nosso useEffect. Então a gente vai criar aqui um useEffect. Opa, useEffect aqui. Vou criar, ó, abro uma função anônima aqui dentro dele, vírgula, abre e fecha uma array de dependência. Quando a gente deixa esse array de dependência vazio, o que vai acontecer aqui? Ele vai chamar o que tiver aqui dentro dessa função anônima quando o componente for carregado, tá? E tudo que a gente passar aqui dentro desse array de dependência, ele vai chamar também novamente o useEffect quando essa dependência sofrer alguma alteração, que é o nosso caso. A gente vai utilizar aqui, ó, o useIsFocus, vou inicializar ele aqui, ó, const, vou chamar de focused.
igual a useIsFocus. E aí o que eu vou fazer? Esse carinha aqui, ele é um booleano, ó, se eu colocar o mouse em cima. Então quando eu sair da tela e entrar de novo, ele vai de falso para true. Ou seja, ele vai falar, olha, essa tela está com foco agora. Se eu sair de novo e entrar, ele vai de novo, novamente, mudar de falso para true, porque ele vai falar, ó, você saiu e agora está com foco nessa tela. Então, o que eu quero falar, eu vou passar esse carinha aqui como dependência do nosso useEffect para falar, olha, toda vez que você entrar nessa tela, chama o que tem aqui dentro. E aí, o que a gente vai fazer aqui dentro? É buscar minhas listas de senhas. Então, async function, vou chamar de load passwords, vou criar ela aqui, tá? E vou chamar ela aqui, ó, load passwords aqui, para ser executado. Opa, aqui, que legal. E aqui dentro, então, eu vou buscar lá o nosso hook. Então, eu vou importar o nosso hook aqui, from hooks /use aqui. Eu vou trazer aqui o nosso use storage. E aí eu posso inicializar ele também, então, const, abre e fecha aqui, igual use storage. Opa, use storage aqui. Show de bola. E aí a gente vai chamar aqui, ó, o nosso get item por enquanto. Então, aqui dentro, eu vou chamar aqui o const passwords igual a await, para esperar aqui o nosso hook chamado getItem. Para ele eu preciso passar, lembra aquela chave? E essa chave tem que ser a mesma chave que a gente usou lá no nosso modal. Então se aqui no meu modal, ó, que a gente foi salvar, eu usei essa chave @pass, tem que ser essa mesma aqui, tá? Então vou copiar a tela aqui para não escrever errado. E eu vou passar aqui, ó, @pass, para ele identificar qual que é o banco que ele precisa buscar. E aí ele vai devolver os itens que ele encontrar dentro dessa variável. Eu posso colocar aqui agora, olha que bacana, um console.log passwords para a gente ver o que ele está buscando lá. Então, vou voltar, salvei aqui e olha lá. Ó, tá vendo que ele está devolvendo uma array vazia? Porque eu não tenho nada salvo por enquanto no meu caso. O que eu vou fazer? Vou gerar uma nova senha, ó, de 18 caracteres. Vou clicar em salvar. Beleza, vou voltar e vou lá para minha página de novo, ó, voltei. E ele devolveu vazio, então ele não salvou lá quando eu cliquei no botão de salvar. Vamos ver o porquê? Se a gente voltar lá no nosso modal, a gente tem aqui a função onde a gente está salvando. Então quando a gente clica e segura, eu estou chamando já essa função. E no nosso botão salvar senha, eu não tinha atribuído ainda. Então eu vou vir aqui, on press, e eu vou passar a mesma função, handle copy password. Então, quando você clicar tanto no botão de salvar, ou quando você clicar e segurar em cima da senha, ele vai copiar e vai salvar ela no nosso banco. Agora sim, posso salvar aqui o meu código e a gente pode testar de novo, ó. Vou gerar mais uma senha aqui, de 19 caracteres. Vou clicar em salvar, salva com sucesso. Agora eu vou fechar, vou voltar lá para minha página e ó, quando eu abrir minha página, devolveu um array já com aquela senha que eu salvei. Olha que massa, né? Se a gente voltar e salvar outra, vou gerar outra senha aqui menor. Cliquei em salvar, salva com sucesso. Olha que sensacional. Ok, vou voltar lá, voltei. Agora eu tenho, ó, as duas senhas salvas. Legal demais. Então a gente já está buscando já a minha lista de senhas quando eu abro o meu componente aqui de passwords. E aí o próximo passo é, ao invés de dar um console, eu vou passar para a nossa useState aqui para mim poder mostrar a nossa lista aqui embaixo. Então, vou vir aqui embaixo, set list passwords, vou passar para ele os passwords que eu recebi. Então, vou passar para ele a nossa lista que eu recebi. E agora o próximo passo é a gente pegar e listar eles aqui embaixo. Então, para isso, vamos lá. Aqui embaixo dessa nossa view, eu vou criar mais uma view aqui, que vai ser a nossa styles. Eu vou chamar ela aqui de, por exemplo, content. Dentro dela, a gente vai ter a nossa lista. E para isso, a gente vai utilizar aqui do React Native, vírgula, um carinha chamado flatlist. E esse flatlist aqui, a gente vai pegar ela, flatlist, e vamos usar ele. Ele vai renderizar as nossas listas. Para ela, eu preciso passar a propriedade data, que é onde está a minha lista. A minha lista está dentro da propriedade do useState aqui, ó, que quando a gente pega os dados, eu passo para o useState. Então, para pegar o valor do useState, eu pego a primeira propriedade aqui, chamada listPassword. Então, peguei, ó, o nome dela aqui e passei para o nosso data. Preciso passar também uma propriedade chamada keyExtractor para identificar cada item único. Qual que é um item único? Então, aqui dentro, a gente recebe uma função anônima, onde a gente pode acessar cada item da lista que está sendo passado, e eu vou passar através de uma string, vou converter sempre para uma string, e eu vou passar ela aqui, ó. Então, item aqui. Como é o item único, então cada senha vai ser única, né? E por último, a gente precisa chamar um carinha chamado renderItem, que é quando a gente vai renderizar os itens. Por exemplo, vou passar uma função anônima, dentro dela eu recebo aqui chaves, recebo o item aqui, e aqui eu posso renderizar, por exemplo, um text, abro e fecho chaves, e eu passo a senha aqui, ó. Então olha que legal, se eu salvar isso aqui, olha, as minhas duas senhas já estão aparecendo ali, tá? Vamos estilizar um pouquinho isso aqui só para ficar melhor. Então vamos vir aqui, ó, dentro da nossa content, vamos vir aqui, vírgula, content, vou dar aqui um flex 1 para ele pegar a lista da tela inteira, padding left de 14 e padding right
de 14 também, só para não ficar grudado a nossa lista, para ele ter um espaçamento aqui do lado, tá? Maravilha. E também na nossa lista, na flat list também, eu vou dar aqui um style para ela. Abro aqui em linha mesmo mais uma chave e eu vou passar para ela então flex 1, ou seja, para ela pegar o tamanho da tela inteira, vírgula, padding top, vou passar aqui uns 14 também, para ela não ficar grudado nessa área azul, para dar uma desgrudada aqui em cima. Legal? E aqui embaixo a gente vai colocar o componente que você quer exibir, a senha que você quer exibir. E para isso a gente pode criar até um arquivo separado para criar esse componente. Então dentro da nossa pastinha de passwords aqui, que é do nosso pages passwords, onde tem um arquivo que a gente está mexendo, eu vou criar aqui dentro, ó, new folder, chamar de components. E dentro aqui eu vou criar mais um new file, que eu vou chamar ele aqui de password item, beleza? Opa, password item.js, né, para ser um arquivo aí. E aqui dentro, então, a gente pode criar um componente. Eu vou agilizar aqui usando um atalho. Então, a gente vai criar aqui um componente chamado password item, tá? E aqui, então, eu vou importar aqui um text, um style sheet para a gente poder estilizar, style sheet para a gente poder estilizar ela aqui, e vírgula, um pressable para a gente poder deletar o item que você quiser, que é um botão. Então agora, primeiro, vamos criar aqui a nossa view. Show de bola. Se a gente olhar lá, dentro da view, ó, é uma área preta. Tem um íconezinho ali para mostrar se a gente quiser colocar. E também a nossa senha. Então aqui dentro dessa nossa view, eu vou colocar aqui o nosso text, que é a nossa senha. E a senha eu quero que você me mande por parâmetro. Então abre e fecha o chaves. Eu quero que venha um parâmetro, por exemplo, chamado data, vírgula, que venha um parâmetro também chamado remove password, para a gente remover da lista. Então na senha, eu quero mostrar ela aqui, data, e em volta eu quero que seja um item clicável. Então ao invés de uma view, eu posso usar aqui um pressable, porque quando você clicar e segurar no item, por exemplo, on long press, eu quero chamar esse remove item, você quer deletar ele, por exemplo. E vamos passar os estilos aqui, style, vamos criar o estilo aqui embaixo, com styles, igual stylesheet.create, abro chaves aqui dentro, e aí vamos passar então o nosso container, que tem aquela cor de fundo, que é o nosso background color, que eu separei que é o 0E0E0E, vírgula, vou passar aqui um padding de 14 e uma largura que ele vai tentar pegar de 100% aí. Vamos dar uma margem bottom de 14 embaixo e agora vamos atribuir ela aqui. Então no nosso pressable, styles.container aqui. Vou salvar para a gente poder testar. E agora a gente pode voltar aqui no nosso componente. Ao invés de chamar um text padrão, a gente pode importar esse componente que a gente criou. Então import aqui from.components password item. E se a gente lembrar aqui, ó, eu dei um export default, né? Eu vou tirar esse default aqui, vou deixar apenas um export function e aí o nome do componente que a gente deu, que é o password item. Então aqui dentro a gente pode importar esse componente e eu posso usar ele dentro do render item. Então olha que legal. Então ao invés de chamar o text, eu vou passar aí para ele chamar um componente separado. E para ele, esse componente separado, a gente precisa passar duas propriedades, que é o data e o remove password. Então vou passar primeiro o nosso data, que é o item, que é a senha. Então se eu salvar, ó, já está mostrando duas aqui. E a gente pode agora estilizar melhor lá, né? Então vamos lá. Vou vir aqui no password. Vamos criar aqui um estilo melhor. Vou dar aqui um border radius de 8. Flex direction row, um item ao lado do outro, vírgula, quero também dar um align items center aqui e também um justify content space between, caso tenha alguma outra coisa aqui do lado, tá? Vírgula, vamos criar aqui um estilo para o nosso text, vai ser a color FFF e vou atribuir aqui ao nosso text styles.text aqui. Vou salvar e a gente já tem ele aqui e a gente pode dar um espaçamento até um pouquinho melhor aqui. O nosso padding ficou errado, então padding aqui. Agora sim, já ganhou nosso espaçamento interno. Maravilha! Então, se a gente vir aqui salvar mais uma senha, cliquei, salvar senha, salva com sucesso. Se a gente voltar, já tem uma senha nova. E se a gente clicar e segurar, eu quero chamar a função remove para remover esse item. Então, para isso, eu posso voltar aqui. Preciso passar também essa propriedade remove. Então, deixa eu até copiar o nome da propriedade que eu chamei remove password. Vou passar ela aqui, ó, remove password. E para remover, a gente pode então chamar uma função separada, né? Vou passar aqui uma função anônima. Deixa eu fechar aqui, aumentar aqui do lado. E aí eu vou chamar o nome dessa função de handle delete password. Abre e fecha aqui. E para mim poder remover um password, eu preciso que você me mande qual que é o item que você está querendo remover. O item eu tenho acesso aqui. Então eu vou passar, ó, como parâmetro dessa função esse item. Vamos lá criar essa função. Então vamos aqui em cima do return function. Vamos criar ela aqui. E como a gente passou o item, eu tenho acesso, ó, recebo o item aqui. Se a gente der um console.log nesse item, vamos ver o que a gente está recebendo?
Olha que massa. Se a gente pegar aqui agora e eu clicar, ó, e segurar em cima de um item, nesse menor, ó, cliquei e segurei, já está recebendo o item que eu clico. Se eu clicar e segurar no primeiro, já recebo o item. Então, quando eu clico e seguro, lá no nosso componente, eu chamo a função remove password. Quem que é esse cara? O remove password nada mais é do que chama uma função anônima com uma função que a gente tem aqui. E essa função recebe o item que você clicou. E aí, a gente pega e dá um console. Só que ao invés de dar um console, a gente pode chamar aquele nosso hook para remover aí da nossa lista. Então, eu posso pegar do nosso use storage, vírgula, o nosso remove item. E aí, eu posso usar ele aqui, ó. Então, vou transformar a nossa função em assíncrona, para a gente poder usar o await, e aí utilizar ela aqui. Const passwords igual a await, para esperar o nosso remove item. No remove item, eu preciso passar a chave, que é o nosso @pass, né, que é aquela que você escolheu. Então, @pass, vírgula, e eu preciso passar o item que eu quero remover, que é o item que eu recebo por parâmetro, né, que a gente colocou no console. Esse item que você clicou, ele é o que você quer remover. E lá o nosso remove item, se a gente abrir aqui o nosso arquivo, se a gente abrir lá o nosso arquivo do remove item, vamos lá. Vamos abrir aqui o hook, use storage, e aqui o nosso remove item, ó, ele recebe a chave, o item, então ele busca lá, remove da lista e atualiza a nossa lista e devolve pra gente a lista atualizada. Então, se ele devolve a lista atualizada, eu posso pegar, ó, através aqui de uma variável. Então, ele remove e coloca o retorno dentro dessa variável que eu chamei de passwords. E aí, o que eu posso fazer? Se ele colocou o retorno, eu posso atualizar a minha lista aqui. Por quê? Porque senão não vai atualizar em tempo real. Então, eu tenho que informar para o nosso useState que ela mudou. Então, para mudar o useState, a gente chama o set, né? Então, vamos lá. Set list passwords. E eu vou passar agora uma nova lista atualizada que a gente vai receber através da variável aqui, ó, chamada passwords. Beleza? Salvei aqui e bora testar isso aqui. Então, vamos lá. Vou até salvar mais uma. Salvei. A gente pode vir aqui, ó, salvou. E a gente pode clicar e segurar e ele deleta da nossa lista. Clicar e segurar e ele deleta da nossa lista. Sensacional. E como a gente está utilizando o Async Storage, que é um banco local, que fica local aqui no celular do usuário, o usuário pode fechar um aplicativo. Por exemplo, ó, posso fechar o meu app. Ó, fechei tudo aqui. Vou abrir o app do Expo de novo. Então, ó, fechei o app. Eu posso abrir o app. Poderia desligar o celular. Só não pode formatar o celular, né? Ou apagar o aplicativo. Posso fechar o aplicativo, desligar o celular, ligar. Vou abrir o meu app de novo. Ó, ou roda aí o app de novo também, sem problema. Se a gente abrir, beleza. Não vou nem gerar nada. Vou vir só nas minhas senhas aqui, ó, e olha elas aqui. Sensacional. Então, elas estão salvas localmente no celular do usuário. Aí eu posso salvar mais, por exemplo. Salvar uma maior. Beleza. Salvar uma menor. Show. Eu posso vir nas minhas senhas e elas já estão aqui. Olha que sensacional. Aí a gente já pode salvar no local storage, remover e também buscar. Então a gente criou através de um hook personalizado as funcionalidades para salvar lá, remover e atualizar. Então é sensacional. E agora basicamente concluído o nosso projeto aqui, né? O que faltou, né? Não é faltou, eu deixei como um a mais ali, que é colocar uma funcionalidade de esconder e mostrar aqui. Então isso fica como uma atividade também para vocês. E se você ficou até aqui, cara, sensacional você chegar até aqui. Mostra como você quer de fato aprender esse projeto sensacional que a gente fez aqui como um primeiro projeto utilizando o React Native, passando, né, detalhado sobre alguns pontos. Claro que como um vídeo só não dá pra gente explicar tudo bem devagar, mas aqui dá pra gente fazer muita coisa num ritmo bacana também. E lembrando, né, que a nossa turma, para você que quer aprender a desenvolver aplicativo desde o zero, passo a passo, criando projetos reais, desenvolvendo aplicativos profissionais, sair pronto para entrar para o mercado com todo o meu suporte e acompanhamento, tá na descrição e aproveita que as vagas são limitadas e o valor que eu deixei aqui também é exclusivo para vocês. Então te vejo no próximo vídeo. Esse vídeo, cara, foi sensacional desenvolver com vocês o primeiro projeto aí com o React Native. Então te vejo lá no próximo vídeo.